abertas, mas... Bom dia, pessoal da Biologia! Estamos aqui no nosso OC Biologia Molecular, na semana 6. Então, vamos começar fazendo um resumo do que a gente vai estar discutindo hoje no nosso Senado Molecular. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Temos aqui o nosso monitor Fernando, que está auxiliando. Se vocês tiverem alguma questão, podem abrir o microfone ou podem colocar no chat, como vocês preferirem. Tá? Então, a gente vai fazer um breve resumo do que a gente vai ver e depois a gente entra nas discussões. Quem tiver dúvida, pessoal, coloque as dúvidas, tá? Eu coloquei esse primeiro slide para mostrar para vocês que, na verdade, assim, né, a semana vai passando e eu vou procurando alimentar o Classroom, né? E uma coisa que faltava eu alimentar, que é os vídeos que antes eu tinha no Facebook. Como nós não temos o Facebook esse ano, então eu procurei integrar os vídeos de apoio, né, suplementares, na verdade, dentro do Classroom. Então eu criei essa abinha. Vocês vão ver que em algumas semanas, mesmo semanas atrás, tá certo? Tem essa abinha aqui, ó, material suplementar, vídeos e textos referentes a essa semana. Então, por exemplo, aqui tem, olha, sempre aquela coisa, né, pessoal? Eu procuro vídeos curtos com uma boa informação. Então, eu vejo vários vídeos para selecionar, não pego lá o primeiro, não. Então, aqui tem, olha, vamos ver aqui como que clona produto de PCR, né? Então, lembrar, aquela aula lá do professor Valim, que é uma coisa que a gente está sempre vendo, né? Nós vimos a semana passada no ateliê de clonagem. Aqui é um overview do método de clonagem, digamos, tradicional, né? Cortando o DNA genômico para poder clonar num vetor. Aqui é bem interessante, em 2 minutos, tem esse vídeo aqui que mostra todo o processo, né, do DNA, a expressão gênica toda, né, do DNA até a proteína. Gente, são só 2 minutos. Eventualmente, eu poderia projetar aqui e mostrar o vídeo para vocês, mas eu não sei, eu acho que sempre assim que você põe um vídeo de manhã, parece que vai dar um sono, né? Então, fica aí para vocês verem. E aqui, olha, tem um vídeo maior de 7 minutos, mas pode ser interessante, sobre hibridização de ácidos nucleicos, que é um assunto aí que a gente vai estar abordando, que nós abordaremos, né, na aula de hoje, tá certo? Eu fiquei com alguma dúvida, é sempre interessante, eventualmente, você ver um vídeo de apoio, né? De repente, eu olhei lá o vídeo assíncrono do professor, mas, sei lá, foi muito rápido, não entendi direito, então tem esses vídeos de apoio. E mais para frente vai começar a entrar uns vídeos de contextualização, tá certo? De mostrar, então, para que as aplicações, como que todo esse conhecimento da Biomol fala com os assuntos cotidianos, como, por exemplo, a Covid, né? A gente está ouvindo falar muito aí essa semana, né, da variante Ômicron e do isolamento dessa cepa e do sequenciamento genético, genômico, né, e a epidemiologia genômica, que também é um assunto que a gente vai ver aqui nas próximas semanas. Deixa eu até olhar aqui, ó. No dia 21 de dezembro ainda esse ano, a gente vai ver sequenciamento de DNA. Tá? Então, a gente vai sempre buscando contextualizar esses assuntos em relação aos fatos que a gente vive, né, ou viveu. E outra coisa, pessoal, que vocês podem também contextualizar é com os artigos dos seminários, tá certo? Tem lá no PDF da desconstrução uma tabela grande onde eu coloco as metodologias, né, que eu elenquei de maneira arbitrária. Então, eventualmente, você vê uma técnica PCR, você pode encontrar os artigos que usam esta técnica ou essa tecnologia para poder buscar, né, para que serve. Eu acho sempre interessante. Isso aqui foi uma coisa que também surgiu da minha cabeça e eu comecei a fazer. Falei, quer saber, eu vou fazer. Eu acho que eu deixo aí para vocês, porque isso está... Na verdade, assim, esse resumo, eu acho que eu vou postar também, eu não postei. Nesse mapa conceitual, né, ele está em construção, por quê? Porque ele tem a ver com as nossas aulas. Olha lá, né, a gente começa, né, coletando uma amostra, tá certo? Vamos pensar vocês aí, biólogos, né, que compõem a maior parte dessa turma.
eu vou coletar, eu tenho que ficar atento para os metadados, né? Onde que eu estou coletando, o que está acontecendo ali naquele ambiente, tá? Eu levo para o laboratório, vou fazer extração de ácidos nucleicos, de DNA ou de RNA, tá certo? Se é RNA, eu quero trabalhar com essa informação no RNA, eu posso converter o RNA em cDNA, tá certo? Que é o DNA complementar. A gente vai falar mais, mas já estamos falando, já falamos na aula do professor Marcelo Valim, e eu coloquei, inclusive, um vídeo para vocês, né, no Atividades lá do Classroom, que é bem simples o vídeo, mas que mostra direitinho como que a gente faz a síntese de um cDNA a partir do RNA mensageiro, utilizando a transcriptase reversa. Né? E olha que interessante, a partir da mesma amostra, pessoal, eu posso, então, conduzir uma série de experimentos, tá certo? Para poder investigar a minha questão sob diversos ângulos, tá? Então, eu estou vendo aqui o DNA com a informação, estou vendo o RNA, a expressão gênica do que está sendo expresso ali naquela amostra, né? Tanto com DNA quanto com cDNA, eu posso efetuar PCR, tá certo? Para estudar, eventualmente, a própria expressão gênica. Faltou uma... não, aqui é uma seta. Eu posso fazer aqui, por exemplo, se eu pegar aqui RNA mensageiro cDNA PCR, eu posso estar falando, por exemplo, do teste diagnóstico de Covid-19, detecção do SARS-CoV-2, que tem a ver com a entrevista com a doutora Marília, tá certo? Então, a ideia aqui é a gente ir até o final do curso sempre buscando esses links, porque isso é que solidifica o conhecimento, não fica uma decoreba, não fica uma coisa pontual que acabou o semestre a gente esquece, né? E vamos entrar aqui no sequenciamento de DNA, em breve, que eu falei para vocês, a partir do DNA ou do cDNA, eu posso fazer clonagem, como a gente viu no nosso ateliê e vimos antes. Então, isso aqui vamos expandir, tá? Então, vamos dizer que isso é um núcleo, um centro aqui disso que a gente está vendo das técnicas, e na medida que a gente vai aumentando aí, caminhando no nosso UC, a gente pode ir aumentando esse mapa. Então, eu vou colocar disponível para vocês, até como uma ferramenta de organização de estudo. Vocês podem posicionar aqui as semanas, tá certo? Que a gente está vindo, sempre no sentido de vocês não se perderem, tá? Na organização do estudo, no protagonismo de vocês, na construção do conhecimento, do estudo de vocês, tendo como princípio que vocês têm aqui em nós, né, na monitoria, nos professores, a escuta, né, e o amparo aí para discutir dúvidas e tudo isso. E hoje, pessoal, nós vamos, então, focar, né, em como que a gente consegue encontrar ou estudar moléculas específicas em sistemas complexos. Vamos imaginar, né, uma célula dentro de um tecido dentro de um órgão dentro de um organismo, tá certo? Aí, lógico, estamos falando de um organismo superior, sei lá, um vertebrado, mas se a gente considerar desde os vírus, a gente vai ter algum grau de complexidade. Como que a gente faz para estudar essas moléculas? Né? Então, a gente tem que ter recursos para poder, então, encontrar e estudar literalmente uma agulha no palheiro. Né? Se a gente considerar o genoma humano, tá? Que tem lá cerca de 3 bilhões de bases, e eu quero estudar um gene que tem 1000 bases, tá certo? Como que eu faço para encontrar esse gene? Tá certo? Como que eu faço para saber se ele está sendo expresso? Né? Então, alguns indícios a gente já teve, por exemplo, aqui na aula de PCR. Então, vamos resgatar isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, da PCR utilizando o sistema TACMA, que tem aquela sonda, né? O que é essa sonda, gente? A sonda é um sistema que nos avisa, tá? Ele reporta algo que está acontecendo, que nesse caso aqui, por exemplo, vai ser a amplificação de uma região específica, que é definida pela sequência dos primers, tá? Então, eu estou direcionando isso, né, para encontrar aquela agulha nesse palheiro. E nós já vimos também que a sequência de bases do DNA, por exemplo, tá, dos nucleotídeos, define uma altíssima especificidade, tá certo? A gente viu lá, fizemos um exercício que mostra que um primer de 16 bases, tá certo? Probabilisticamente, a chance de eu encontrar exatamente aquela sequência de 16 bases é uma em 4 bilhões de bases,
tá certo? Então você vê, por isso que a PCR foi uma técnica tão revolucionária. Por quê? Porque com um pedacinho pequenininho de DNA que a gente consegue desenhar e que a gente consegue produzir numa máquina, tá certo? Porque 16 bases, quimicamente, não é mais um desafio tecnológico, é fácil de poder sintetizar isso, inclusive as empresas, a gente viu isso, né? Você desenha os primers, como a gente fez na aula, tá certo? Manda o e-mail para a empresa e vem o primer pelo correio no nosso laboratório, assim como a sonda. Tá? Então, é isso que a gente está vendo, como que a gente consegue chegar nessas informações moleculares dentro de um sistema muito complexo. Então, a sonda, né, ela reporta, ela tem um sinal, tá? Pode ser um sinal luminoso, pode ser um sinal químico, tá? Então, ela pressupõe o quê? Esse reconhecimento específico, tá? Estou usando aqui o exemplo da PCR, porque a gente viu isso de uma maneira razoavelmente profunda na aula, né? Olha lá, e a partir desse reconhecimento específico, a emissão de um sinal que vai dizer, tá certo? O que está acontecendo, que você encontrou, o que você queria e o que está acontecendo ali. Eventualmente, você pode, a partir desse sinal, inferir a carga viral, tá certo? Por exemplo, do vírus SARS-CoV-2, tá? A especificidade, então essa especificidade, ela é determinada, né, pela sequência de bases aqui, no caso dos ácidos nucleicos, tá? E você pode ter, então, hibridização DNA-DNA, DNA-RNA, tá? E no caso de proteínas, esse reconhecimento, nessa essa ligação específica, hibridização seria aqui nos ácidos nucleicos, mas, desculpa, essa ligação específica, né, do tipo chave-fechadura, que é um exemplo que a gente usa classicamente, né? No caso de proteínas, é o reconhecimento de anticorpos, tá certo? Que também é muito utilizado para pesquisa, mas também para diagnóstico. E tudo isso que a gente está falando aqui não só tem é um ferramental importantíssimo para a gente poder fazer pesquisa, né? E quando eu falo pesquisa, não é só na universidade, pode ser nas empresas, mas também em diagnóstico molecular, diagnóstico clínico. Tá certo? Quando a gente está falando de diagnóstico, não estamos falando somente de humanos, tá certo? Nós estamos falando de animais também, seja pet, tá certo? Seja animal, por exemplo, da pecuária. Tá? O Brasil, por exemplo, é um país que tem aí uma forte indústria pecuária. E não esquecer também, pessoal, as plantas e os micro-organismos, enfim, toda essa complexidade da vida. Tá? Que a gente pode, então, estudar e, eventualmente, até manipular, né? A partir dessas ferramentas poderosas que a gente pode, então, detectar e estudar especificamente num ambiente muito complexo, organizado, o que está acontecendo. Tá? E essa sonda, né, ela, justamente para ela reportar esse sinal que vai avisar a gente, ou que vai ser detectado por um equipamento, tá certo? Pode ser na forma de radioatividade, ainda é usado, mas cada vez mais em desuso, ou melhor, sendo substituído por marcações não radioativas pela questão da biossegurança e enfim, dos rejeitos, né, radioativos, que envolve um manejo bastante, digamos assim, perigoso, né, complicado, muito utilizado a fluorescência, tá certo? Um exemplo está aqui na sonda TACMA, né, que a gente viu lá na aula, a quimiluminescência também bastante utilizado, e a atividade enzimática, tá? Que a gente vai falar mais um pouquinho, na verdade vocês já viram ou vão ver, a gente vai discutir isso. Tá? Então aqui, olha, até coloquei aqui, tá aqui, eu já falei essa questão, né? Uma sequência de 16 nucleotídeos, ela pode definir, né, uma especificidade altíssima para poder encontrar essa sequência específica de base de 16 nucleotídeos, essa fórmula, né, 4 elevado a 16, e vai levar para um número de uma probabilidade de 1 a cada 4 bilhões de bases você encontrar essa sequência específica. Tá? Então, as questões que a gente pode inferir, né, utilizando a sonda, se uma sequência está presente ou não, tá certo, no organismo, em que região, por exemplo, em que sequência de DNA vai estar presente, eventualmente eu posso utilizar essa sonda para me auxiliar, inclusive, na clonagem de genes, isso foi muito utilizado
no passado, ainda hoje é utilizado para nos orientarmos ali no genoma, mas os primeiros genes clonados era tudo com auxílio de sonda. O da minha tese, por exemplo, foi isso. Então, aqui nessa figura mostrando a sonda, como saber se um gene está sendo expresso ou transcrito, tá? Então, tem essas técnicas clássicas, tá? Que é o Southern Blot, que ele analisa, então, sequências de DNA, e o Northern Blot para analisar sequências de RNA mensageiro, ou seja, sequências expressas. Eu estou vendo se o gene está sendo transcrito no mensageiro. Aí tem esses exemplos, eu não vou ficar falando, porque já está tudo gravado lá na aula. Tá? E a aula, gente, aquela aula assíncrona, ela é um condensado. Vocês podem imaginar que, eu não sei se eu já falei isso, mas uma aula assíncrona dessa, que tem lá, eventualmente, 2 vídeos de 20 minutos ou 30 minutos de vídeo, um pouco mais, são 3 horas de aula, pelo menos, que a gente ficava lá na lousa falando. Então, a gente salva tempo para poder discutir isso, discutir as questões. Né? Então, a partir de Southern Blot, olha lá, eu extraio o DNA genômico com alta qualidade, já vimos isso, faço a digestão com enzima de restrição, tá? Então, isso aqui não é que ele está degradado, ele migrou bastante. Na verdade, eu tenho DNAs, fragmentos de alto peso molecular até fragmentos de pequeno peso molecular derivados dessa degradação com enzima de restrição. Tá certo? Por quê? Porque eu vou hibridizar com uma sonda específica para um determinado gene, por exemplo, tá? E aqui são amostras diferentes, de diferentes procedências de DNA, e eu estou investigando o quê, gente? Primeiro, a presença ou ausência daquele gene naquelas amostras, tá certo? E, eventualmente, eu estou estudando a biodiversidade, né, em diferentes organismos, ou da mesma espécie, ou de espécies diferentes, para saber se tem aquele gene ou não. Tá? Então, aqui eu posso ver se tem ou não, porque a hibridização vai me mostrar se tem, a ausência da hibridização não tem, e mais ainda, eu posso saber o tamanho do fragmento que contém a minha sequência-alvo, que a sonda reconheceu, aqui é uma sonda marcada radioativamente, então eu vejo presença ausência, o tamanho, porque tudo que envolve eletroforese, migração, né, seja no gel de agarose ou de acrilamida, permite eu separar as moléculas por tamanho. Estou vendo o tamanho e ainda o número de cópias. Tá? E no caso do Northern Blot, eu vou ver a presença ou ausência, tá aqui, tá certo? Eu não vou falar de novo porque está tudo gravado lá. E partindo do princípio de que eu coloquei no gel a mesma quantidade de RNA extraído, RNA total, né? E aqui eu estou vendo as bandas de RNA ribossomal, que são 95% do RNA total, quando eu extraio o RNA total é mensageiro, mas é ribossômico e é transportador. Tá? Então, o RNA mensageiro, que ele tem diferentes tamanhos, porque corresponde a todos os transcritos naquela célula, naquele momento, a gente praticamente não vê aqui no gel, porque ele corresponde lá a 2%, 3%. Mas a hora que eu hibridizo com a sonda, e eu tendo colocado aqui no gel a mesma quantidade de RNA mensageiro, as diferenças de intensidade aqui que eu estou vendo da hibridização da sonda, referem-se não a um erro de pipetagem, a um erro técnico, mas uma diferença de expressão. Isso significa o quê? Que, por exemplo, no coração, esse gene que eu estou estudando, ele está sendo mais expresso do que no fígado, tá certo? E que aqui no baço ele não está sendo expresso. Então, gente, isso é uma informação molecular de um processo biológico que está acontecendo. Então, é algo poderoso você poder utilizar essas sondas para poder responder perguntas científicas nesse caso. Tá? Será que naquele tumor, aquele gene que controla o ciclo celular, ele passou de ser pouco expresso e ele se desregulou e agora está sendo expresso? E isso que está causando o desenvolvimento tumoral? Esse tipo de questão, né? Então, Southern Blot, com todas essas aplicações, tá certo? Para DNA forense. Olha aqui, gente, análises filogenéticas, que é algo muito utilizado nas ciências biológicas, mutação, diagnóstico. Então, isso para mostrar que é um assunto que traz bastante, vamos dizer, ferramental, né? Aquela ferramenta da biologia molecular. O Northern Blot, né? Sempre mostrando, né, gente? Aqui eu sempre vou trazendo informações importantes para a gente rever. Então tá aqui, ó, o gel de RNA tem que ser desnaturante. A gente já viu isso, tá? Por quê? Porque o RNA ele assume conformação secundária por pontes de hidrogênio intramolecular.
Então, a gente já viu isso. Ah, eu tenho que decorar? Não, gente, pode ser que você esqueça, mas a hora que você entrar no laboratório, eventualmente, lá de pesquisa ou do trabalho, e você falar, mas espera aí, esse gel aqui está com cheiro estranho. Porque tem formol nele. Você vai falar, tá, então é um gel desnaturante, é um gel de RNA. Tá? Então, isso não é decoreba, é dedução. O objetivo nosso aqui é que vocês tenham a capacidade de deduzir. No caso da expressão gênica, ela pode ser espacial, né, em diferentes tecidos, ou temporal, a gente vai falar mais disso. No caso de reconhecimento, então, de proteínas específicas, vamos utilizar a molécula que reconhece especificamente proteínas, tá certo? Então, olha lá que interessante, né? Um conhecimento básico aí do sistema imunológico, né? O desenvolvimento mesmo, né? O programa genético para poder gerar anticorpos contra moléculas invasoras, potencialmente invasoras, né? É manipulado aqui. Então, para a gente poder reconhecer in vitro aqui no meu experimento, eu faço um gel de proteína, tá? Ponho um extrato aqui, e aí eu vou executar essa técnica de Western blot, ou seja, transferir essas proteínas para uma membrana, porque o gel ele quebra, ele é muito sensível, eu posso manipular essa membrana hibridizando com anticorpos, tá certo? Tem aqui o sistema sanduíche, anticorpo primário, anticorpo secundário, nesse caso aqui, olha, é quimiluminescência, tá certo? Tem aqui a enzima que vai converter o substrato num produto e com emissão de luz, tá? Então, com isso, quando eu faço lá, pego aqui a minha membrana hibridizada e coloco um filme fotográfico, né, numa câmara escura, eu vou ver a impressão aqui do sinal, mostrando aqui, por exemplo, né, a molécula de distrofina, tá? Que quando tem problema nela, causa uma doença genética terrível, né? Nesse caso aqui, a distrofia Becker e Duchenne, que diminui muito a expectativa de vida da pessoa que tem essa doença, né? E muito estudo que vem aí em cima para poder entender, tá certo? Olha, na Duchenne nem produz distrofina, na Becker 1 e na Becker 2 produz, mas de uma forma truncada que não funciona bem. E isso leva ao desenvolvimento. E isso remete ao quê, gente? Remete ao teste do pezinho, a importância de você ter testes moleculares desde da criança que acabou de nascer, do bebezinho, tá? Então, a gente vai contextualizando tudo isso, por quê? Porque eu quero ser o mais sabido de todos. Pode ser, tá certo? Mas também para a gente poder dialogar com a população, tá certo? Você tem lá, você vai querer ter filho, você tem uma prima que está grávida, tá certo? Poxa, e aí, será que ela sabe do teste do pezinho? Será que ela sabe que o teste do pezinho oferecido pelo SUS, ele pode ser melhorado, porque ele detecta poucas doenças, né? O teste do pezinho antes era cinco doenças, e você pode ter um teste que é um panorama para ver 50 doenças. Então, esse tipo de contextualização que a gente busca com essas informações básicas, viu, pessoal? Então, Northern a gente viu. Aqui, nós vimos um pouquinho mais de clonagem, então, vendo, né, os artifícios aí que a gente pode utilizar para manipular, então, as extremidades do DNA, tá? A gente fez lá o nosso ateliê de clonagem, né? E vimos que a gente vai fazer uma clonagem, a gente tem que pensar, né? Fazer o design antes da clonagem e pensar como que a gente vai ligar dois DNAs. Eu posso ter um sítio de restrição coesivo do vetor e do inserto? Pode, mas e quando eu não tenho, o que eu faço? Tá certo? Não. Primeiro, a subclonagem é você transferir um gene clonado de um vetor para outro, tá certo? Então, vejam lá no vídeo, tendo dúvida, pergunta. Não vou ficar falando aqui, senão a gente gasta o tempo do Senado. Tá? E quando as pontas não são compatíveis, então vai fazer esse aparo de pontas, né? Eu até coloco aqui, porque eu sei que as meninas fazem. Hoje em dia, os rapazes também, né, se tem cabelo grande, você vai lá, tem aquelas pontas duplas, você vai lá e apara. No DNA, a gente faz isso também, para poder facilitar a ligação. E aqui eu procurei, do inglês, a gente pode chamar de DNA polishing. Você vai polir, como se você cortasse a unha, ficasse aqueles fiapinhos, que seria, vamos dizer assim, o DNA simples fita, você vai lá e apara. Tá certo? Isso é bastante utilizado, inclusive, no ultrasequenciamento de DNA, para construir as bibliotecas. Tá? Estou falando, mas o que é isso? A gente vai ver. Tá? Mas para mostrar essa importância. Então, se eu tenho aqui um pedaço, né, um fragmento de DNA,
que tem uma extremidade 5' protuberante e uma extremidade 3' do outro lado, eu posso utilizar a DNA polimerase, esse fragmento Clennon, que no sentido 5', 3', olha aqui, na presença dos nucleotídeos, que vão preencher essa simples fita, é 5' para 3' é o sentido da vida, ela vai preencher, tá certo? Ah, mas e aqui, gente? Como que faz quando a extremidade é 3' protuberante? Eu estou sempre procurando o meu cursor aqui. Não existe enzima que estenda de 3' para 5', a gente já viu, é só 5' para 3'. Então, nesse caso, o que a enzima pode fazer, gente? A própria polimerase, ela tem uma atividade exonucleolítica de 3' para 5', tá certo? Então, ela vai removendo nucleotídeo por nucleotídeo até aparar essa ponta. Então, ela vai fazer essa reparo, né? Retirando nucleotídeos, aqui o reparo por preenchimento. Então, eu vou ter o que aqui no final? O meu fragmento de interesse com as extremidades blunt end que eu posso clonar. Tá? Então, isso são artifícios que a gente usa com as enzimas, manipulando essa molécula que é tão pequena. Eu acho isso fantástico. Então, acabamos aqui esse resumo. Tá? E eu não sei, gente, vocês podem falar para mim se vocês acham interessante fazer um resuminho, porque o ano passado eu fazia esse resuminho e acabava ficando muito redundante. O pessoal falava, professor, você gasta muito tempo fazendo resumo. E eu falei, opa, beleza, né? Porque na minha ânsia de querer mostrar, sabe, às vezes não entendeu, mas gastava tempo. Então, aqui é uma coisa meio rápida para a gente poder desenvolver o nosso Senado aí. Deixa eu colocar meu celular no modo avião, porque se tem uma coisa que tira a atenção da gente é o celular, né? E no caso aqui do professor, tudo que eu não quero é me dispersar aqui da atenção que eu estou tendo com vocês. Tudo bem, pessoal? Vocês curtiram? Assim, põe aí, por favor, no chat aí. Vocês acharam que é válido um resuminho desse? Eu não gastei tanto tempo, mas só para salientar aquilo que eu acho que eventualmente poderia suscitar mais dúvida. João Roberto, por favor. Eu acho válido. Acho que leva um tempinho, né? Mas é muito boa a revisão. Acho que deixa a gente até mais confiante para poder falar no Senado e permite que a gente tire a dúvida ali, Legal. dá mais confiança, né? Motivação para você tirar na hora a dúvida. Eu gosto. Por mais que seja Legal. Tá redundante, bom, me João. ajuda. Obrigado, João. Então, aí é a história, né? É ser rápido, porque eventualmente não foi todo mundo que viu os vídeos ainda, né? Aí depois eu vou ver o vídeo, peraí, mas o professor salientou isso, né? Então, vamos começar o nosso Senado, pessoal, porque daí a gente vai vendo as perguntas sobre esse assunto. Porque uma coisa também, viu, João, seria eu começar direto no Senado. Então, vamos ver o que é Northern, vamos ver o que é Southern, tá? Mas a hora que a gente fala a importância ou aonde que a gente pode aplicar essas técnicas, onde elas nos ajudam muito, seja na pesquisa, seja no lado aplicado, eu acho que a gente vê as coisas com um olhar diferente. Né? A gente fala, opa, peraí, isso aqui não é só um conceito decorável, né? Isso aqui está dentro do universo ali. Então vamos começar. Eu tenho as minhas questões. Opa, Sofia, diga, querida. Oi, Pro, só para confirmar uma coisinha, a gente vai fazer o Forms dessa semana ou da semana 4 que a gente não terminou? Então, isso eu não sabia. Gente, essas coisas o professor não lembra, porque são 3 turmas. Então fica, e as turmas estão defasadas. Você imagina, cada turma está numa semana diferente. Então, excelente que você me avise. Vamos terminar assim, Sofia. Vamos terminar, porque a gente fica. Se você se lembra aqui o que ficou da semana passada, eu vou abrir aqui a semana 4. É só me falar a questão, que eu também estou organizado, gente. Ano passado o pessoal falou, professor, você precisa se organizar melhor. E eu ouço vocês. Putz, vocês me dão muitas dicas preciosas. Então, ó, eu já estou com o meu Google Forms aberto aqui. Alguém lembra, pessoal, o que ficou faltando da semana 4? A gente acabou às 5. Daí das 6 em diante não fez mais. Tá, vamos fazer rapidinho. Pessoal, é o seguinte, outra coisa também que eu queria falar para vocês. É o seguinte, porque tudo aqui, né? Tudo bem, eu estou melhor esse ano. O remoto é difícil para todo mundo, né? Então, ano passado foi bem mais
tenso, esse ano está um pouco melhor, estou mais organizado. Mas, por exemplo, eu fiquei com essa questão, porque além de ter as 3 turmas, tem essa diferença de número de grupos. Quer dizer, vocês, na Bio, são 7 grupos. Na farmácia noturna, são 23 grupos. Então, eu ficava naquela, eu preciso de criar pelo menos 23 questões para o Senado, para que cada grupo responda uma questão. E eu percebi que os formulários ficam muito grandes. Acontece isso que a gente está fazendo agora, não dá para terminar, tá certo? A gente tem que continuar depois e isso não é legal. Então, agora eu estou optando por fazer questões, menos questões, tá certo, do assunto, e aí sobrar tempo primeiro, para a gente terminar tudo no Senado, e ter mais tempo para a gente discutir coisas, discutir alguns assuntos, tá certo? Para não ficar só nessa, o Senado é legal, mas a gente fica lá respondendo questão e tal. Então, vamos perceber se isso vai ajudar a gente. Vamos terminar aqui, então. Se vocês... Eu tenho aqui, deixa eu ver, os grupos. Nós vamos começar os 6 e vamos mandar brasa aqui. Deixa eu pôr aqui. Questão 6A seria o grupo 5, é isso? Dá para resgatar aí, pessoal? Se tiver complicado, só falar. Professor, a gente também não está lembrando, não tem crise. Eu não vou nem lembrar quem que estava aqui. O que vocês preferem, gente, que a gente faça, vai grupo a grupo, ou está muito longo, está muito atrás, e a gente vai discutindo aqui, eu vou falando e a gente já vai respondendo. O que vocês preferem? Eventualmente o grupo preparou aquela resposta e, que chato, preparei a resposta e não tive oportunidade de falar. O que vocês querem que a gente possa fazer? Os grupos da semana 4, eu vou ler a questão, tá certo? Aí, se tiver o grupo para responder, senão a gente já vai respondendo, para não atrapalhar o dessa semana, né? Então, vamos lá. Em biologia molecular, é legal porque tem tudo a ver. A transformação corresponde à entrada da célula, na célula hospedeira de uma construção de DNA recombinante exógeno em células eletrocompetentes ou células quimiocompetentes. Então, isso é verdadeiro ou falso? Gente, eu vou fazer aquela coisa, sabe, da TV? A musiquinha. Professor, acho que foi meu grupo que tinha ficado com essa. A gente colocou verdadeiro. Exatamente, verdadeiro. Qual a diferença entre esses métodos de transformação e utilizado no experimento dos ratinhos realizado por Griffith? Se não lembrar, só falar que eu falo aqui, para a gente ganhar no tempo. Professor, pior que eu não lembro, que eu não estava com o meu aberto aqui, que eu não me preparei. Gente, o seguinte, o Griffith, na verdade, né, aquela história, né, tem uma frase célebre da ciência, né, a sorte privilegia as mentes preparadas. Ele, na verdade, deu uma certa sorte ali, por quê? Porque ele trabalhou com uma cepa de... pneumococcus, né? Staphylococcus pneumoniae, se não for isso, me desculpa, mas acho que é Staphylococcus pneumoniae, que tinha, gente, o mecanismo natural para poder internalizar moléculas de DNA para dentro, que é uma maneira das células também evoluírem ali, das células bacterianas, tá? Evolução das espécies. Tá? Então, existe na parede, ali na membrana, uma espécie de poro, tá? Seletivo, lógico, que permite passar DNA de fora para dentro. Isso que permitiu a ele, justamente, ver, né, o fator transformante. Agora, existem muitas cepas de bactérias que não têm esse mecanismo, elas não pegam DNA do exterior, tá certo? Então, como que a gente faz para manipular no laboratório essas cepas? A gente induz essa competência, por a gente fala célula competente para receber um DNA exógeno, tá? E pode ser, então, por eletrocompetência, lavando a célula para depois poder dar um choque nela, ou quimiocompetente, tratando com cloreto de cálcio, que vai dar aquela permeabilizada na membrana, e quando dá um choque térmico, tem a chance de entrar o DNA de fora para dentro. Tudo bem, pessoal? Isso está lá no slide. Vamos para a próxima. A seleção branca e azul de clones de bactérias, né, colônias isoladas, contendo plasmídio recombinante, facilita a identificação desses clones recombinantes, em relação à seleção utilizando réplicas de culturas de clones em meios contendo antibiótico.
isso seria verdadeiro ou falso? Alguém? Oi, prof. Foi meu grupo que fez Oi. essa. Então, a gente colocou Legal, que seria beleza. verdadeiro. Aí, a gente tinha respondido também uma questão dessa nesse Forms passado. Então, acho que eu vou tentar deixar mais resumido para ir mais rápido. Mas a gente colocou que é verdadeiro, porque ela facilita por ser mais direto e rápido. Porque apenas com um passo do plaqueamento já pode saber, através da identificação do branco, que são as bactérias com inserto, ou seja, aquelas que a gente quer o plasmídio modificado, e as azuis seriam aquelas sem o inserto, que está com plasmídio não modificado. Excelente. Muito obrigado, Maria Luísa. Vamos para a questão 7. Admitindo que o genoma humano tem 3 bilhões de pares de base, quantos fragmentos seriam gerados ao digeri-lo com uma enzima que reconhece 4 bases e para uma enzima que reconhece 8 bases? Alguém fez essa questão, assim, para indicar como que faz? O professor, o grupo 7, ele fez, com 4 pares de bases, você teria 11 milhões de fragmentos, e com 8 pares de bases, 40. 40 e quanto cortou, Maria Luísa? Oi? Cortou a última. Com 8 bases, quanto seria? Com 8 pares de bases, seria 45 mil. Tá. Então, gente, a conta aqui é você pegar 4 elevado a 4, vai dar a frequência de corte, tá certo? Para essa enzima de 4 bases, né? E aí, para 8 bases, 4 elevado a 8. Então, vai ser a cada, se eu não me engano, 4 bases é... se eu não me engano, não, gente. É só fazer a conta aqui, o celular, multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. 256, professor. Então, obrigado. 256. Ou seja, a cada 256 bases, tem a probabilidade de ter um corte. Ou seja, em 3 bilhões de bases, vai cortar muito mais, vai picotar aquele DNA nessas... Quantos? 2 milhões? 2 milhões, né? Não, 11 milhões? 11 milhões e 700. 11 milhões, tá? 11 milhões. E no caso de 8 bases, é uma a cada 64 mil, alguma coisa assim? Deu 65,7. 65 mil ali, aproximado. A cada 65 mil bases, a probabilidade de encontrar o sítio de reação para essa enzima de 8 bases. Ou seja, vai cortar o DNA do genoma humano, mas num número menor de fragmentos, né? A gente viu lá que vai de 11 milhões para 45 mil. Então, você fala, tudo bem, professor, mas para quê? E o que isso diz? Isso diz que nós temos ferramentas justamente para poder estudar esse genoma, tá certo? Em fascículos menores, porque o livro da vida é muito grande para a gente manipular. Não tem como a gente trabalhar a molécula de DNA, vamos supor que a gente vai unir ali os cromossomos, né? Os 3 bilhões de bases. Então, eu vou dividir em livros menores, né, para fazer essa biblioteca do genoma humano. E aí, o que eu faço, gente? É muito mais fácil eu guardar um livro, uma biblioteca manipulável com 40... gente, eu vou chutar, 50 mil livros do que 11 milhões de livros, tá certo? Aí você fala assim, tudo bem, então eu posso fragmentar o meu DNA enorme, tá? Com uma enzima que reconhece mais bases para ter números menores de fragmento que montem o meu genoma inteiro. Tá certo, professor, mas mesmo assim os fragmentos ainda são grandes. Se eu quiser estudar um fragmento pequenininho, gente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele livro específico, aquele fragmento que eu consegui ver, por exemplo, por Saudenblot, que é a aula de hoje, né? Que tem o meu gene de interesse. Olha, mas o gene é pequenininho naquele fragmento de 50 mil pares de base. O que eu posso fazer? Aí eu posso pegar esse clone isolado e digerir somente ele com a enzima que corta 4 bases. Tá certo? Porque aí sim eu vou fazer uma subbiblioteca daquele fragmento que me interessa. Dá para pegar o raciocínio aí, pessoal? Isso é o fundamental nessa questão de bancos, bibliotecas de genes. Dá para pegar essa questão? Quer dizer, para poder manipular, eu faço livros maiores, que eu ainda consigo manipular com fragmentos maiores, aí eu posso descobrir em que livro que está a minha sequência, o meu gene de interesse, Saudenblot, e aí eu pego somente aquele livro, não vou pegar
os 3 bilhões, o livro gigante do tamanho de um prédio. Eu pego apenas aquele e aí eu vou fragmentar com uma enzima que corta menorzinho, fragmentos menores, para poder encontrar e estudar aquele gene. Ficou melhor assim, pessoal? É um quebra-cabeça, né? Uma coisa meio Sherlock Holmes aqui. Alguém me dá um feedback, se deu para entender? Ou a dúvida, professor, não entendi? Isso é muito importante, tá? No raciocínio aqui quando a gente está trabalhando com DNA, trabalhando com bibliotecas. Beleza. Opa, obrigado, pessoal. Valeu o feedback. Vamos seguir. Ó, aqui tá... essa aqui a gente já viu, né? A cada quantas bases um óligo de 16 nucleotídeos teria a chance de encontrar sua sequência complementar? A gente viu que é algo em torno de 4 bilhões. Então, isso, olha lá, como liga uma semana na outra, né? Mostra o quê? Que uma sequência discreta de nucleotídeos de um fragmento, né? Aí, no caso, um primer, tem uma especificidade altíssima, tá certo? Então, é uma ferramenta muito útil para a gente. Tá? Questão 9. Veja a tabela a ser completada no slide 56 do PDF. Essa aqui é interessante, gente. Vamos pegar, eu vou pegar rapidinho aqui para a gente poder olhar. Por quê? Porque essa tabela, ela mostra para a gente, deixa eu só pegar o PDF aqui, ela mostra para a gente o raciocínio científico quando a gente vai fazer um experimento, que eu acho que é importante isso, porque a gente já não está indo para o laboratório, tá certo? Então, aí fica uma questão assim, você fala, poxa, mas e aí, como que é o método científico, né? Uma coisa é você saber o conceito, mas como que a gente monta um experimento utilizando esses conceitos? Eu estou compartilhando com vocês aqui, eu espero que apareça aqui o meu... Ah, já sei, vou pegar daqui. Aula, semana 4. Gente, eu estou derretendo aqui. Cadê a apresentação do síncrono? Não. PDF do assíncrono. Tá. Da semana 4, tá? Eu vou direto lá nessa figura, que é aquela da tabelinha, que vai ter a ver com a questão que foi falada agora do branco e azul, inclusive. Vai unir as duas coisas. Ó, tá aqui a nossa tabela. Tá dando para ver? Gente, eu vou explicar rápido. Se tiver dúvida, vocês me param. Professor, não entendi. E eu volto, tá? Para a gente não acelerar o processo. O que eu fiz aqui, gente? Eu fiz uma clonagem de um inserto, esse foreign DNA, que tá dando para ver, né? O DNA estrangeiro, nesse plasmídio que tem um sítio único para clonagem em PST dentro do gene que codifica a resistência à ampicilina. Tá? Então, esse plasmídio, ele confere 2 tipos de resistência para a bactéria transformada para ele. Uma por antibiótico tetraciclina e outra por antibiótico ampicilina. Tá? Sendo que essa resistência é o quê, gente? É esse gene ser transcrito, traduzido numa enzima que permite à bactéria degradar o antibiótico que está no meio de cultura. Então, quando eu tenho aqui, eu vou fazer, isso eu vou explicar rapidinho, a gente já viu no ateliê de clonagem, eu tenho esse vetor, eu abro ele com PST1 e ponho o inserto para clonar, que está aqui. O que pode acontecer, gente? O vetor pode religar nele mesmo, tá certo? Quando ele religa nele mesmo, ele refaz o gene da ampicilina funcional, ok. Quando ele recebe o inserto, tá? Isso é probabilístico, tá? Vai acontecer ali no meio racional de ligação, algumas moléculas vão receber o inserto que eu quero. Nesse caso, que é o de baixo aqui, o que acontece? O gene de resistência à ampicilina, ele é rompido, então ele não funciona mais, ele não vai produzir uma enzima funcional para degradar a ampicilina. Então, olha o experimento que a gente vai fazer. Primeiro, gente, o que eu queria salientar é a necessidade de controles. Não adianta você ir direto fazer o experimento que vai mostrar aquele resultado para aquela resposta que você quer, se você não tiver os controles corretos, tá certo? Inclusive está lá no funk da Belmol, eu falo disso, não sei se vocês viram, né, do controle, tem que ter o controle. Então, nesse experimento aqui, ó, eu faço a ligação, algumas moléculas vão religar, outras vão pegar o inserto, e faço a transformação na bactéria, tá? E aí eu vou colocar o quê?
primeiro plaqueamento no meio com tetraciclina, porque o gene de tetraciclina, resistência, ele está intacto, seja no plasmídio não recombinante religado ou no recombinante. Então, olha os experimentos que eu tenho que fazer, os controles. O primeiro controle significa eu pegar a célula, tá certo? Que eu vou transformar, que ela, por definição, né? Vou pegar uma célula que não é resistente nem a tetraciclina, nem a ampicilina, porque é o que eu quero testar. E eu vou dar um choque elétrico nela sem nada e vou plaquear no meio com tetraciclina e eventualmente com ampicilina, tá certo? Se crescer qualquer colônia aqui resistente aos antibióticos, tá certo? E o experimento aí é sensível e resistente, tá? Sensível, morre, resistente, sobrevive da colônia. Tá? Nesse caso aqui, vai ficar tudo livre de colônia, tá certo? Porque as bactérias devem morrer todas. Elas não têm resistência a esses antibióticos. Se por acaso eu ver alguma colônia que cresceu na ampicilina ou na tetraciclina, eu já vou parar meu experimento. Eu vou falar, olha, essa célula não está boa. Qualquer experimento que eu faça nesse sentido com essa célula não vai dar um resultado que seja uma evidência científica. Tá? Então, a evidência, ela se reveste desses controles. O segundo experimento, controle, ele vai transformar as células apenas com o DNA, o inserto de DNA, que pode ser, por exemplo, aquele produto de PCR da aula do professor Valim, tá certo? Então, ele não está ligado em plasmídio, ele não tem origem de aplicação para replicar, ele não tem nenhum gene de seleção ali dentro, ele é simplesmente um pedaço de DNA. Vou transformar as células que receberem esse DNA, vai receber, e aí nem tinham para isso. A hora que ela se dividir, o inserto vai ficar numa célula e a outra não vai ter nada, porque ele não vai segregar ali, ele vai continuar aquela molécula isolada. Então, aqui, olha, no 2 e no 6, também, eu vou ter o quê? 0 colônia, tudo sensível. Tá? Se tiver crescer alguma colônia aqui resistente, eu vou falar, olha, não posso ter algum problema nesse inserto aqui, ou ele está contaminado, ou ele tem algum gene de resistência que vai invalidar o antibiótico que eu estou usando, vou ter que mudar de vetor. Tá? E, finalmente, o experimento com os plasmídios. O plasmídio não recombinante que religou nele mesmo, tá certo? Aqueles clones brancos ali, o que acontece, gente? Ele tem o gene de ampicilina funcional, então vai ser resistente, vai dar colônia, e ele tem também o gene de resistência à tetraciclina, vai ser resistente. E o plasmídio recombinante, gente, o que vai dar? Vai dar tetraciclina resistente, tá certo? Porque o gene de tetraciclina está intacto, mas e a resistência à ampicilina? Vai dar sensível, vai morrer. Por quê? Porque o gene de ampicilina está rompido, ele não está funcional. Então, como que a gente vê isso aqui? A gente vai lá, vocês podem estar vendo aí, vocês estão vendo a figura, né? As colônias isoladas no laboratório, eu pego, primeiro, gente, eu vou aqui numa loja de R$1,99 ou aqui no supermercado na frente de casa e compro uma caixa de palito de dente, tá certo? Palito de dente, levo para o laboratório, autoclavo, está estéreo. Vou para um fluxo laminar, que é aquele ambiente estéreo, pego um palito com uma pinça, vou lá e pico na colônia isolada, tá certo? E aí, a hora que eu pico, né, naquela pontinha, vai ter lá uma infinidade de bactérias, né? E eu tenho 2 placas aqui para fazer uma réplica. Então, eu tenho 3 placas, a minha com as colônias isoladas, e essa placa aqui, ó, meio nutriente com tetraciclina e meio nutriente com ampicilina e tetraciclina. Então, eu vou lá, pico a colônia, venho aqui em cima e encosto desse lado aqui e encosto na mesma posição na outra placa. Ah, professor, mas vai ter diferença. Não vai contar nada no dia seguinte, quando tiver a colônia, tá certo? Essa diferença de quantidade ali é irrelevante. Aí vou lá, jogo fora, pego um outro palito estéreo, pico outra colônia isolada e vou à direita, tá certo? Aí faço essas 2 réplicas, ponho na estufa bacteriológica e deixo até o dia seguinte para desenvolver as colônias. A hora que eu olho aqui, eu vejo, primeiro, todas as colônias cresceram na tetraciclina, como eu esperaria. Independente de ser recombinante ou não, o gene está intacto. Já na placa contendo ampicilina e tetraciclina, só vai crescer as bactérias que receberam o plasmídio não recombinado, que não pegou inserto.
porque mantém as duas resistências. Já onde falhou, aqui onde não cresceu, corresponde o quê? Exatamente as bactérias que têm o meu plasmídio recombinante. Eu falo, mas não cresceu aqui, como que eu recupero essa célula? Da réplica que cresceu, tá? Ótimo. Só que isso aqui, gente, é um trabalho a mais, é material a mais, é plástico a mais. O plástico do laboratório é tratado como lixo hospitalar, tem um ônus ambiental. Então, quando a gente fala, e a resposta foi brilhante, da resposta seleção branca e azul, significa o quê? Que eu não preciso fazer nada do que está aqui para baixo. Porque só nessa plaqueada aqui, olha, eu já vou selecionar quem é branco, que é recombinante, e quem é azul, que é o plasmídio não recombinante. Ficou claro, pessoal? Eu não sei se eu estivesse sendo redundante, você fala, professor, você está gastando tempo, está sendo redundante, porque o tempo está indo embora. Tá? Mas eu espero que tenha ficado claro, porque isso também é uma maneira da gente mostrar o método científico em ação. Tá? Então, beleza, vamos para a última questão. Né? E eu estou doido para chegar lá no nosso outro. Então, aqui ele fala, veja o slide 35 do PDF e responda em relação ao DNA ligase. Qual é a mais fácil de acontecer? Gente, eu não vou voltar no slide para a gente não gastar tempo. Vocês olhem, tem lá o slide, tá certo? A resposta é, quando a gente está trabalhando com enzima que corta e deixando a extremidade coesiva, o pareamento por ligação de hidrogênio, embora fraco, ele dá uma estabilidade maior para aproximar o 3' OH do 5' fosfato, para que a ligase possa fazer a catálise e refazer a ponte fosfodiéster. Mas não pode acontecer quando é blunt-end? Pode, tá certo? Mas quando você está no nível molecular, tem a vibração das moléculas, não é tão fácil ela parar para a enzima lá e fazer. O que eu faço? Aumenta a quantidade de ligase, abaixa a temperatura da reação para diminuir a vibração das moléculas, e aí vai. Terminamos o questionário 4. Se alguém tiver dúvida, pergunta aí para a gente. Vamos para o nosso desta semana? Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui com vocês. Não. Tudo bem aí, né, pessoal? Deixa eu ver. Fernando, se tiver alguma coisa, deu para entender, deu para entender. Fernando, você estava meio ocupado aí, se por acaso, agora acho que já estou em velocidade de cruzeiro, tá? Se você estiver ocupado e precisar sair, beleza. Esse começo é sempre mais tenso, mas agora eu estou ok. Pessoal, então aqui, ó, vamos para a semana 6 e também vamos correr aí. Outra coisa que eu descobri, eu sempre ficava nessa coisa, por que eu fico nesse estresse do horário, pessoal? Porque meu compromisso é não ultrapassar 2 horas do síncrono. Esse é o compromisso com a Prograde, o compromisso que eu tenho com vocês. E então é por isso que eu faço. Mas como a gente começou, teve 5 minutos para começar a música e a música demorou 5 minutos, então isso dá 10 minutos de lambuja até 10h10. Temos 1 hora. Tá? Então a gente vai responder. E aqui tá fácil, porque eu fiz o seguinte, né? Como são, acho que 23, e são 7 grupos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma água, gente. Vamos ficar calmo, né? O professor está estressado, até suando. Vamos lá. Vamos. Senador Walter, do Grupo 1. Bom dia, senador. Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos lá, senador. Questão 1. Uma sonda tem a capacidade de reconhecer especificamente seu alvo. Isso seria verdadeiro ou falso, senador? Eu marquei verdadeiro. Isso. Esse é o princípio da sonda, né? Ajudar a achar a agulha no palheiro. Então, através da especificidade. E aí, o complemento para o Senado, né? Citar tipos de sondas úteis em biologia molecular. Vocês viram isso? Sim, as sondas elas podem ser classificadas em 4 grupos, que seria o método que é utilizado para quantificar, que no caso seria radioatividade, fluorescência, quimioluminescência ou atividade enzimática.
Para o grupo da radioatividade, a gente tem como representantes sondas marcadas com enxofre 35, sondas marcadas com fósforo 32 e sondas marcadas com trítio. Para as sondas da quimioluminescência, a gente tem as sondas de digoxigenina e biotina. Perfeito. Por exemplo, essa da digoxigenina e biotina, muito utilizado, viu, pessoal? Se vocês forem fazer um estágio, TCC, numa empresa, eventualmente num laboratório de análise clínica, utiliza muito esse tipo de sonda. Aí você fala, professor, mas eu tenho que decorar? Não, não precisa, gente. A questão é você saber aonde procurar a informação. Saber o que é uma sonda, a gente está vendo agora. Isso que é o importante. Aí você sempre pode resgatar esse conhecimento. Obrigado, senador. Senador João, do grupo 2. Tudo bom, senador? Tudo bem, professor. E você? Tudo bom. Vamos lá, questão 2. A marcação, né, o sinal utilizado em sondas moleculares são unicamente por fluorescência. O grupo 2 marcou essa como falsa, porque ele pode, no seu slide, tá? Pode ser como radioativo, quimioluminescência ou atividade enzimática, como o Walter disse. Perfeito. Com uma coisa completou a outra, né? Então você vê que a gente tem alternativas aí. Aí você fala, qual que é melhor? A gente vai depender do método, tá certo? É importante saber que tem esses tipos, tá? E aí, mas espera, o que usa para o Western blot? É quimioluminescência. Aí você vai montando isso, sem ter que decorar, a gente sempre deduz, né? Tendo o básico. Obrigado, senador. Senadora Daniela, do grupo 3. Bom dia, senadora. Bom dia, professor. Então, o grupo 3 marcou essa como falsa, né? A sonda do DNA, ele necessita que o DNA-alvo esteja íntegro na sua estrutura de fita simples, mas a sonda também é fita simples, e ao ser colocada em contato com a membrana, formará uma molécula híbrida que, quando encontrar uma molécula que possua uma sequência complementar, homóloga à sonda. Perfeito, senadora. Então, o erro aí, né, que o professor colocou é que o DNA-alvo tem que estar íntegro como dupla fita. Não, porque se não ocorrer a desnaturação, a gente não expõe as bases para o reconhecimento complementar da sonda, né? Então, esse é um princípio aí de você fazer isso. E no Southern blot e no Northern blot não, né? Porque é simples fita, mas a gente precisa desnaturar ele. Mas no Southern blot, quando a gente vê lá na aula, o que a gente tem que fazer? A gente corre o DNA no gel de agarose, ok? Depois que a gente faz a corrida do DNA no gel de agarose, a gente dá um banho em NaOH com aquele... A gente coloca num Tupperware, que a gente compra na loja de 99, tá certo? Com uma solução de base de NaOH, porque a base, a gente viu, tem a capacidade, né? Lógico, uma base de um pH razoável, não vai degradar tudo. Ele tem a capacidade de fazer aquele efeito do sanduíche que a gente viu lá, do professor, né? Que é abrir a fita, dispor as bases, tá certo? Então, no caso do Southern blot, o que acontece? Os fragmentos migraram por tamanho, tá certo? Estão presos ali naquela matriz de agarose. A hora que eu dou aquele banho, né, que eu faço aquela imersão do gel na solução básica de NaOH, o DNA não vai mudar de lugar, ele vai continuar paradinho ali, ele simplesmente vai desnaturar para expor, então, as bases, que pode ser reconhecido pela sonda, tá certo? Que vai, então, ver se está presente ou não, mas também vai detectar o tamanho do fragmento que reconheceu a sonda, né, que a gente tinha visto. Expliquei bem, senadora? Olha lá, hein? Se o professor falhar, vocês podem me corrigir à vontade. Explicou sim, professor. Bem? Obrigada. Tá bom. Gente, vamos lembrar, sempre buscando um contexto aí. Se vocês quiserem perguntar, falar, professor, mas dá para usar isso em oceanografia? A gente tenta olhar ver se tem, porque vamos unir aí esse conhecimento com as ciências biológicas. Senador Samuel, senador, bom dia. Opa, bom dia, professor. Então, essa quarta questão a gente colocou como verdadeiro, porque o Northern blot ele analisa a presença ou a ausência de sequência de RNA mensageiro expresso ou complementar a sonda de DNA marcada. Então, essa seria verdadeira, sim. De acordo com o Northern blot. Exatamente.
Isso, no Northern Blot, né, você isola o RNA total, faz a migração no gel desnaturante, transfere para a membrana, porque lembra que sempre que o gel ele é sensível, ele quebra, então você faz aquela transferência por capilaridade para uma membrana, ou seja, os fragmentos ali que foram divididos por tamanho continuam na mesma posição, só que numa matriz sólida que eu posso trabalhar, eu vou hibridizar com a sonda, tá certo? Então eu vou ver a presença e a ausência, mas também eu posso ver, eventualmente quantificar, porque quanto mais mais moléculas daquele transcrito existe, ou seja, quanto mais ele foi transcrito a partir do DNA, mais sonda vai reconhecer o alvo e o sinal vai ficar mais forte. Então ele dá também uma perspectiva da expressão gênica. Obrigado, senador Samuel. Vamos para o senador Rodrigo. Senador, bom dia, grupo 5. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom, o grupo 5 colocou que é verdadeiro, a gente colocou que sim é adequado, porque a CBR ela pode ser aplicada como teste confirmatório, e todas as amostras positivas na PCR temporal SBR, elas podem ser submetidas aos testes multiplex, utilizando os primers, né, e as sondas específicas para cada amplificação dos determinados genes. Exatamente. Né? Então, essa sonda Cyber, ela simplesmente intercala no DNA. Tem um DNA ali, ela vai lá e intercala, não tem especificidade, tá certo? Mas é detectável. Se eu estiver fazendo a análise de um gene, por exemplo, por PCR, eu consigo identificar, mas como o senador falou muito bem, se eu for fazer multiplex, como, por exemplo, detecção do vírus SARS-CoV-2, está lá na entrevista com a doutora Marília, né, na linha de frente com o COVID. Para poder fazer o diagnóstico, e a gente está falando de diagnóstico, gente, e é uma área profissional de emprego para biólogos, farmacêuticos, biomédicos, tá certo? Por quê? Porque tem que ter esse conhecimento, né? Eu vou fazer lá a detecção do SARS-CoV-2, eu vou emitir um laudo para dizer se aquele paciente está infectado com o vírus ou não. No caso ali, a gente viu na entrevista da professora Marília, que eles utilizam o reconhecimento de pelo menos 3 regiões do genoma do vírus, tá certo? Para poder confirmar e ter um laudo. Então, são 3 sondas, acho que pode ser de 3 até 5, sondas específicas para regiões distintas, tá certo? E tem lá, olha, as 3 regiões confirmou, ok. Peraí, só deu um locus, tá certo? Só uma sonda que detectou, as outras 2 não. Mas e aí? O que eu faço? Vou assinar o laudo? Assino ou não assino? Unidunité. Nada disso, tá certo? Vou refazer o experimento, eventualmente vou buscar na amostra, extrair novamente o RNA, refazer a RT-PCR, tá certo? Para ver se eu consigo elucidar o diagnóstico, tá? Então, olha como é interessante isso. Obrigado, senador. Senadora Mariana, do grupo 6. Bom dia, senadora. Bom dia, professor. A gente marcou essa aí como verdadeira, porque a sonda ela atua como um primer marcador, né? Detectando e notificando a presença, enviando sinais como radioatividade, fluorescência, quimiluminescência e atividade enzimática. Então, talvez esta questão esteja mal redigida, porque eu a fiz como sendo falsa, eu vou dizer por quê, e aí você pode me contestar. Porque, gente, porque isso aqui, né? Isso é outra coisa que eu estou percebendo agora nessa questão do Senado molecular. Vamos supor que eu tenho essa questão na prova, tá certo? Aí tem lá um gabarito. Você vai lá, puxa vida, estudei, vou lá, marquei verdadeiro, mas era falso no gabarito, ou então marquei falso, era verdadeiro. Muitas vezes essas questões têm a ver com a interpretação, você entende? Você sabe o negócio, mas você interpretou de outra forma. O que eu gosto do Senado molecular é que a gente pode dialogar isso, tá certo? Sem prejuízo, né? Então aqui, por exemplo, vamos ver, o que eu quis dizer é o seguinte, o mesmo tipo de sonda marcada, por exemplo, um DNA, com substância fluorescente, pode ser utilizado para reconhecimento de ácidos nucleicos, então uma sonda de DNA, eu posso usar para Sauder ou para Norder,
Mas eu posso usar para anticorpo proteína? Na verdade, não posso, tá certo? Porque aqui no caso, quando eu estou falando de reconhecimento de proteína, a sonda é um anticorpo e não um ácido nucleico. Entendeu, senadora Mariana? Aham. Então a gente vai Mas marcar como você pode falso. falar para mim, mas professor, eu utilizei um outro raciocínio. Você não utilizou um outro raciocínio? Mas você Partindo explicando faz sentido também. Um mesmo tipo de sonda marcada, então, mas talvez eu pudesse trabalhar, eu vou até escrever aqui, ó, trabalhar melhor a redação, tá? Porque daí, para as outras vezes, eu vejo isso. Mas a ideia aí, justamente, dizer o quê, gente? Que sonda para ácido nucleico, DNA ou RNA, é sonda de ácido nucleico. Quando eu estou falando de reconhecimento específico de proteína, eu estou falando de anticorpo. Pronto. E aqui, outra coisa, pessoal, lógico, você está aqui, né? Eu vou fazer o Senado molecular, depois eu vou responder o formulário. Mas professor, eu respondi antes. E aí eu errei a questão e eu perdi a nota. Gente, aqui, na Biomol, o importante para a gente é essa discussão que a gente está fazendo. Tá certo? Por quê? Porque a avaliação aqui é continuada, é ao longo do semestre. Então, eu parto do princípio de que, primeiro, outra coisa, as críticas, poderia ter uma crítica maldosa, do tipo, Júlio, mas você não sorteia as questões para todos os grupos. Aquele grupo, ele só vai fazer aquela questão e não vai estar nem aí para as outras questões. Eu não acredito nisso. Tá certo? Por quê? Porque está sendo gravado. Pode ser que vocês não tenham elaborado a outra questão, mas só de ouvir aqui, vocês podem me dizer se é isso. Só de ouvir aqui, a hora que vocês forem fazer a questão, vai suscitar tudo isso. Eu não preciso deixar vocês estressados aqui, pensando, ele vai sortear a questão, e aí eu sei, não sei, aí a nota. Então, o que a gente faz aqui também, gente, é um detox da nota. Tá certo? Essa coisa da nota é importante? É uma maneira, sim, tá certo? Mas nesse caso aqui, mais importante do que isso é a construção de conhecimento, porque é isso que vai ser aferido com vocês lá na frente, numa entrevista de estágio, numa entrevista de trabalho. A pessoa não vai querer saber se você tirou 6 ou 6,5 ou 6,25, que também é uma questão que acontece. Gente, estou aproveitando para a gente conversar, porque a gente está entre parças aqui, né? Às vezes acontece, o aluno fala, professor, mas qual a diferença do 6,3 para o 6,5? Nunca te ocorreu essa questão? Vamos fechar aqui, vamos continuar. Obrigado, senadora. Senadora Marília, do grupo 7. Bom dia, professor. Bom dia. Essa o grupo colocou como falsa, porque a sonda TACMAN, ela possui alta sensibilidade e especificidade no reconhecimento do SARS-CoV. Exatamente. E ela pode ser utilizada, né, senadora, para reconhecer mais de um locus, né, de mais de uma região do genoma, justamente para dar substrato na hora de assinar o laudo. Né? Ele dá mais confiança do que se eu usasse só um jeito de detectar a sonda só para uma região, eu faço para 3 ou para 4. Tá certo? E aí vai ter um protocolo estabelecido que fala, olha, você tem que ter pelo menos 3 sondas funcionando corretamente para você dizer que a pessoa está infectada pelo vírus. Tudo bem, senadora? Tudo, professor. Muito obrigada. Obrigado você e o grupo. Vamos voltar, então. Senador Walter, a questão 8. Uma sonda radioativa é mais eficaz em termos de biossegurança na utilização do que uma sonda quimiluminescente? Essa eu marquei falsa. E aqui pede a explicação. A explicação é o seguinte: na quimioluminescência, o nucleotídeo ele é alterado, ele é modificado, com a adição de algum grupo, como a digloxigenina. A digloxigenina ela é reconhecida por um conjugado entre um anticorpo e uma enzima. A enzima reage com essa digloxigenina, emitindo, gera reação, e como produto a gente tem um fóton de luz. Esse fóton de luz consegue ser identificado e quantificado. Perfeito, perfeito. Tá? E tem sistemas também que muda de cor, que na própria membrana ele já muda de cor. E lógico, né, gente, aqui se você está trabalhando com uma sonda radioativa,
é muito mais complicado em termos de proteção, você tem que ter um certificado para poder trabalhar com radioatividade no CNEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Obrigado, senador. Vamos para a questão 9, senador João. Uma sonda de DNA de 16 nucleotídeos marcada como molécula repórter é pouco eficaz, pois por ser de poucas bases, hibridiza em várias sequências-alvo complementares no Southern blot, usando o DNA genômico da bactéria Escherichia coli, que tem aproximadamente 4.600.000 pares de base. Bom, a gente colocou como falsa, porque ela hibridizaria em poucas sequências, né? Porque usando aquela fórmula 4 elevado a n, a gente teria 16 nucleotídeos, ou seja, o n seria 16, e a chance de encontrar um seria aproximadamente 4... Teria que aparecer 4 bilhões e 4,3 bilhões de nucleotídeos para que se encontrasse e hibridizasse. Então, teoricamente, ela é falsa, porque ela não vai hibridizar em várias sequências-alvos. Teoricamente, só seria uma, considerando que tem 4,6 bilhões, né? É altamente bactéria, específica, né? 16 Isso. nucleotídeos apenas é uma especificidade imensa. Então, é falso. Obrigado, senador. Senadora Daniela. Embolei tudo aqui. Você tem mais coisa para ler? Desculpa se eu te cortei. Não, só falei que eu me embolei todo. Imagina, eu também estou embolado, você já percebeu, né, às vezes. Senadora Daniela, na subclonagem, o DNA genômico extraído é fragmentado e clonado em vetor plasmidial para multiplicação em bactéria hospedeira. A gente colocou como falso, porque esse processo ele se refere à etapa de clonagem. Ela ocorre primeiro no vetor, que é a bactéria hospedeira onde vai ocorrer a replicação, e antecede a subclonagem, que vai ocorrer no segundo vetor de interesse, onde o gene removido do primeiro vetor vai ser inserido no segundo para assim poder ser expresso. E, geralmente, a subclonagem não é direta, é preciso fazer um reparo nas pontas do DNA do segundo vetor. Obrigado, senadora. E aí você pode perguntar, né? Falar, mas professor, por que não vai direto para o vetor que vai utilizar, em vez de fazer a clonagem no vetor para subclonar depois? Né? Porque, na verdade, pessoal, quando a gente faz a clonagem de um DNA que eu isolei, eu clono naquele plasmídio que a gente utilizou, por exemplo, lá no ateliê de clonagem, e vou trabalhar em Escherichia coli, é um sistema muito fácil e eficiente. Para quê? Para eu fazer a clonagem, para eu isolar o plasmídio, para eu fazer o mapa de restrição, para eu poder sequenciar aquele DNA e confirmar que está tudo correto naquela informação, que depois eu vou fazer o quê, gente? Só depois é que eu vou passar para o outro vetor, que é o vetor que vai ser, por exemplo, expresso numa planta transgênica, numa célula animal transgênica, tá certo? Que vai gerar um AGM ou que vai fazer uma terapia gênica. Então, todas essas etapas de construção e de checagem é muito mais fácil eu fazer manipulando em bactéria, tá certo? Porque se eu for para o vetor direto lá da planta, ou o vetor que eu vou transformar na célula de animal, esses vetores, eles são muito mais complexos, o polylinker dele dá poucas opções, tá certo? Você imagina, quando eu faço uma transformação na bactéria, a gente viu, de um dia para outro cresce a cultura, eu seleciono, já pico, é tudo rápido. Tá? Se eu tiver que transformar clonar num vetor de planta, transformar a planta, esperar a planta crescer para eu poder analisar, vai demorar meses. Coisa que eu faço ali em poucos dias na bactéria, checo tudo, tá tudo ok? Beleza, então eu tiro aquilo que está confirmado do meu vetor onde eu fiz a clonagem e vou subclonar naquele outro vetor que vai ser utilizado na etapa posterior. Tá, pessoal? É por isso que a gente usa isso, é para facilitar, otimizar essas etapas. Obrigado, senadora Daniela. Agora, o senador Daniel, no reparo de pontas de DNA de um inserto para facilitar a clonagem no sítio blunt ou abrupto do vetor, cega, né? Atividade 3' exonucleolítica da DNA polimerase é uma boa opção para, sinônimo, remover, aparar, polir extremidades 5' protuberantes quando necessário.
Isso seria verdadeiro ou falso? Então, professor, a gente colocou como verdadeiro, porque quando ocorre esse tipo de erro, né, deve-se proceder à digestão da enzima de restrição e aparar as pontas de DNA para a subclonagem com a enzima de polimerase Clenol, como por exemplo, que digere o DNA de fita simples das extremidades 3' protuberante com sua atividade exonucleotídica 3' para 5' e acrescenta bases complementares às extremidades 5' protuberantes. Isso. Ficou claro, professor? Perfeito, senador. Então, aí, desculpa, tem mais? Não. Mais alguma coisa? Tem não. Pessoal, então aí, olha, também, vocês viram que eu dei uma virada aqui, fiz um desenhinho, tá certo? Que desenho que eu fiz aqui? Para não ter que decorar. Ah, a extremidade é 3' protuberante? Tá aqui, ó, eu fiz o desenho, DNA. Desculpa que tá aparecendo o negócio lá. Tá vendo? 3' protuberante. Então, aqui é 5', 3', 5'. Ah, mas espera aí, eu não posso preencher para fazer o blunt aqui? Ah, só se eu descobrir a polimerase que vai de 3', que sintetiza de 3' para 5'. Não existe. Tá certo? Então, como que eu preencho isso aqui? Com atividade de 3' para 5' exonucleotídica. Ele vai lá, remove, e não vou fazer. Normalmente eu já meteria a mão ali, ia me sujar todo, tá certo? O que vai acontecer, gente? Ele apara aqui, olha, e eu fico 3', o meu fragmento, blunt end nessa extremidade. Deu para ver? Não precisei decorar nada, usei simplesmente aquele princípio do 3', 5'. É isso que eu desejo, viu, pessoal, que vocês sempre desenvolvam. Aqui não é, sabe, assim, aquele jogo de pergunta-resposta. Não, a gente deduz, sabe? A gente mobiliza o conhecimento acumulado. Obrigado, senador. Vamos lá. Agora o senador Rodrigo, na questão 12. Na clonagem de um gene de interesse amplificado por PCR, a partir de DNA genômico extraído de um tecido vegetal, o uso de um par de primers específicos para sequências-alvo, adicionado de base na extremidade 3' de cada primer, que, olha, é longo esse enunciado, 3' de cada primer, que gerem sítios de restrição para enzimas que facilitem a clonagem no sítio múltiplo de clonagem polilink do vetor, é uma opção adequada no planejamento de um plasmídio recombinante. Professor, fôlego, né? O grupo 5 a gente colocou que é verdadeiro. Eu, em particular, fiquei com bastante dúvida nessa questão. Eu, em particular, né, não tenho muita certeza, mas, assim, o grupo, no geral, a gente colocou como verdadeiro. Tá. E, na verdade, é falso. Essa pulguinha atrás da orelha que você ficou te disse isso. Porque, gente, tem uma pegadinha aí. Aí você fala, meu professor, que maldade, colocar uma pegadinha. Não, gente, isso aqui é para a gente trabalhar isso. Jamais, por exemplo, jamais colocaria uma questão dessa na prova, certo? Mas essa questão, esse enunciado, primeiro, tudo que você lê ali que tira o fôlego da gente são coisas que a gente já viu. Então, se eventualmente você está lendo isso e se perdeu, leu de novo, não entendi, tem uma dúvida. Põe no Reensina, pergunta para a gente. Mas aqui a gente remete ao desenho de primers do professor Valim. Lembra como que era? Vou tentar desenhar aqui. Gente, o problema do professor é que eu sou péssimo de desenho. Péssimo. Então, vamos fazer aqui, um exemplo. Aqui, 3'. Eu só estou desenhando, aí eu vou mostrar aqui no detalhe para vocês. 3', 5'. E eu tenho aqui a sequência que eu desenhei, tá certo? E agora eu já posso mostrar aqui. Deixa eu ver se aparece. Tá dando para ver aí? Tá sim, professor. Tá dando para ver, senador? Aqui, tá vendo? Eu desenhei a sequência, estou fazendo esse primer de 5' para 3', para amplificar. Vai ter o outro lá. No enunciado lá, na questão do professor Valim, ele falou, olha, coloque bases complementares para fazer um sítio de restrição, por exemplo, para ECO R1 aqui, e mais aquelas 4 bases.
Não era esse que era o primer que ele falou para a gente fazer? Quer dizer, o sítio de restrição aqui vai anelar, tá certo? 3 linhas, 5 linhas, tá certo? Então, aqui, e aqui eu tenho, sei lá, 18 bases. E aqui eu vou ter 6 bases, 10 bases. Tá? Então, no enunciado aqui, ó, eu só vou ler o enunciado e a gente já volta ali para a gente identificar o erro, né? Fala aqui, olha, o uso de um par de primers específico para sequências, adicionando de bases na extremidade 3 linhas de cada primer para gerar o sítio de restrição. Então, do jeito que está colocado ali, ó, eu teria que fazer o sítio de restrição aqui, justo na região que eu quero amplificar. Desculpa, gente. Opa, é que eu quero ver vocês. Deu para pegar o erro, senador? O enunciado fala que eu vou colocar o sítio de eco R1 aqui. Isso aqui não vai hibridizar aqui, a polimerase não vai conseguir estender. Quando, na verdade, essa região aqui do sítio de eco R1, ele está na extremidade 5 linha do primer. Tá? Então, é um errinho simplesmente para a gente voltar ali atrás na semana 3 e fixar esse conceito. Você vê, foi um desenhinho ali que eu fiz. Ficou claro, senador? Perfeito, professor. Ficou sim. Muito obrigado, viu? Você acha que foi maldade do professor? Ah, não foi não, senhor. Acontece. Geralmente sempre tem umas pegadinhas assim, né? É uma pegadinha para a gente revisar o conceito, tá certo? Então, a gente é isso aí. Beleza, obrigado, senador. Vamos lá, Obrigado a você. Senadora Mariana. Vamos Professor, lá. Agora nessa daí, a gente acabou ficando meio em dúvida, a gente não sabia muito bem como responder. Opa, qual que é mesmo enunciado? Só me ajuda aqui. É a questão sequência 13. promotora? Isso. Tá, eu vou ler o enunciado, porque para os outros colegas que eventualmente não olharam com atenção essa questão. A sequência, e aí você vai me colocar o que ficou em dúvida. A sequência promotora do vetor controla a transcrição do gene a ser expresso, podendo exercer um controle tudo ou nada, ligado ou desligado, e caso ligado, pode modular a expressão por incrementos, que é aquele efeito dimmer, que pode aumentar ou reduzir as taxas de transcrição em função das características que vocês aí do grupo planejaram ou desejaram que a construção assumisse na célula hospedeira. Então, a gente chutou como verdadeira, mas a gente ficou em dúvida dessa parte de controle tudo ou nada. Tá, então, o que é o controle tudo ou nada, gente? Se a gente lembrar no que a gente viu ali quando eu mostrei a figura do Northern Blot, lembra que eu mostrei a figura do Northern Blot? Se não lembrar, tem tempo da gente voltar lá, que a gente está indo bem aqui. Que mostrava o quê, gente? Eu extraí de um animal lá do laboratório, eu extraí RNA de diversos tecidos, tá certo? E aí eu via lá, olha, a sonda hibridizou bastante nos RNAs do coração, então aquele gene é muito expresso no coração. No entanto, no baço, que era o spleen, não tinha sinal nenhum de hibridização, então ele estava desligado. Então isso significa o quê, gente? Que quando o gene não está sendo transcrito, ele está off, ele está desligado, não tem mensageiro nenhum sendo produzido para ser traduzido numa proteína que vai influenciar em alguma coisa. Tá? Então, na verdade, o promotor ele tem esse controle de poder estar ligado ou desligado. Né? Ele está ligado ali ou está desligado. E se ele está ligado, esse estar ligado é o efeito dimmer. Então, eu sempre faço o efeito dimmer, né? Que é aquela coisa daquele botãozinho, que você pode deslocar ele assim, mas é o botãozinho. Ele faz clique, ele liga. Ele estava desligado, o promotor desligado. Olha que ele faz clique, ele liga. Você mexer um pouquinho, a luz fica bem tênue. Aí você vai virando, a luz vai ficando mais forte. O promotor é isso. Na medida em que você aumenta a força do promotor, digamos, o que acontece? Mais RNA polimerase está transcrevendo mais moléculas de RNA mensageiro. Aí você pode falar, tudo bem, mas como que isso pode funcionar na célula? Pode funcionar, por exemplo, da seguinte maneira. Se a gente pensar numa proteína do tipo histona, as histonas são as proteínas que se complexam com o DNA no núcleo da célula eucariótica.
tá certo? Então, vocês imaginam, tem que ter muita histona ali para poder enovelar de uma maneira organizada essa molécula gigante, que é o DNA, né? Cada célula tem 2 metros de DNA, gente. A célula é uma coisa muito pequena, então tem que estar muito organizado. E as histonas participam dessa organização, tá? Então, você tem que ter aquele gene da histona ter um promotor que na verdade, a gente vai ver isso na aula de expressão, constitutivo, ele é expresso, ele é forte, ele é expresso bastante o tempo todo. Já um fator de transcrição, por exemplo, que vai regular finamente, por exemplo, uma etapa do ciclo celular, que vocês viram lá na biologia celular, tá certo? Ele vai dar aquele momento ali. Então, um pouquinho da proteína já tem o efeito que eu quero, que é fazer uma transição importante. Tanto que, eu acho que eu citei no começo, se eu tenho uma mutação nesse promotor e ele passa a funcionar de uma maneira mais forte, produzindo mais RNA mensageiro, aquilo pode desregular o meu ciclo celular, perder o controle e se transformar numa célula tumoral. Tá? Então, olha que interessante essa regulação. E quando chegar na expressão gênica, a gente vai falar melhor disso. Ficou melhor agora, senadora? A explicação aqui do prof ficou melhor? Colou? Sim, deu para entender melhor, professor. Deu para entender melhor, ótimo. Tá? E outra coisa, gente, se alguém do grupo tiver dúvida, fala para a pessoa, fala, olha, a gente encaminha no Senado, vai lá no Reensina, que é anônimo. Deixa eu ver. Já foi. Agora nós vamos para a senadora Marília, é isso? Isso, 14. Senadora, a técnica de Sauer-Blot fundamenta-se no reconhecimento de uma sonda por sequências homólogas presente um fragmento ou mais de DNA genômico digerido com enzima de restrição. A separação dos fragmentos resultantes da digestão por peso molecular no gel de agarose. Essa técnica permite aferir ausência ou presença, tamanho e a expressão de um gene reconhecido pela sonda. Oi, professor. O grupo colocou essa como verdadeira. Essa técnica, ela faz exatamente isso, né? Ela vai aferir essa ausência, a presença, o tamanho e a expressão de um gene. O que é a expressão de um gene, senadora? Quando eu estou investigando a expressão de um gene, eu estou investigando que molécula? Se a gente pensar em ácido nucleico, né? A proteína é uma maneira de ver se está sendo expresso ou não. Peraí, desculpa, eu não entendi. Fala de novo. Vamos lá. Que molécula que a gente investiga se a gente quer saber se aquele gene está sendo expresso ou não? Proteína? Pode ser a proteína, mas nesse caso aqui, a gente está falando da expressão do gene em termos de ácido nucleico. Tá? A gente está falando de uma sonda marcada de uma sonda de DNA. Então, aí seria o DNA, não é? A expressão do DNA? Então, mas aí que tá. O DNA... gente, eu vou fazer a analogia para vocês. Espera aí. Eu não fiz nas outras turmas, mas aqui eu vou fazer. Espera aí. Essa, inclusive, vocês podem usar lá em casa, com os amigos, sabe? Divulgação científica. Por quê, gente? Porque a gente está falando de DNA. O DNA. Só que entrou na moda agora, que eu acho ótimo, o RNA mensageiro. A gente ouve falar na TV, né? O RNA mensageiro, a gente detecta, porque o vírus SARS-CoV-2 é o vírus RNA. As pessoas não tiveram a aula aqui, não estão aqui discutindo com a gente, mas elas ouvem falar. É uma mensagem, o mensageiro é uma mensagem. Tá? E aí eu ficava pensando, eu falava, gente, mas como que eu vou fazer uma maneira de abordar isso, né? Uma coisa que está sendo expressa do DNA num RNA mensageiro. Olha o spoiler. Gente, o livro de receita. O livro de receita é o DNA. Aí eu vou lá, abro o livro de receita e eu falo aqui, nossa, gente, só de ver isso aqui já me deu fome. É uma receita aqui, de baixo carboidrato, tá certo? Não tem feijoada aqui não, tá? Mas eu adoro feijoada. Mas olha essa receita, gente. Frango apimentado com purê de abóbora. Lógico, quem é vegano não vai gostar, mas eu já salivei. Frango apimentado com purê de abóbora. Então, essa receita está no DNA.
tá certo? Opa, mas eu quero fazer essa receita hoje para o jantar. Ah, eu tenho o livro, mas eu não quero levar ele para a cozinha porque vai sujar. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou copiar essa receita aqui no meu caderno, num papelzinho, um post-it, eventualmente, tá certo? Então, aqui está a informação no DNA, tá certo? Essa informação vai ser expressa no RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ser essa receita marcada no papelzinho, que eu vou levar para a cozinha, para não sujar o meu livro, e a cozinha é o ribossomo. É lá que eu vou elaborar o prato a partir do RNA mensageiro que eu copiei do DNA. Vocês acham que cola essa analogia? Se alguém, o seu irmão menor, uma tia, mãe, avó, pai, falar, gente, mas o que é esse RNA mensageiro? Vocês acham que a analogia do livro de receita funciona? Eu acho que funciona também. Então, vamos lá, senadora. Nesse caso aqui, a pegadinha do professor está na expressão. Né? Por quê? Porque aqui eu cliquei... Vamos refazer aqui. Me ajuda, senadora, que o professor... Essa técnica permite aferir a presença, a ausência, tamanho e a expressão de um gene reconhecido pela sonda. O erro está aí. Aonde que está o erro? Nessa expressão? Na expressão, exatamente. Porque aqui nós estamos falando de Southern blot. O Southern blot, né, é aquela técnica que você corre o DNA no gel, transfere e hibridiza. Já no Northern blot, ali a gente consegue ver a expressão. Por quê? Porque a gente está vendo a ausência e presença do RNA mensageiro. Ou seja, se aquele gene foi ligado, se o promotor ali começou a funcionar, transcreveu o mensageiro, ou seja, expressou o gene, tá certo? Para que ele possa ser traduzido. Se eu copiei a receita no papelzinho. Ficou claro, senadora? Ficou claro sim, professor. Muito obrigada. Obrigado você, querido. Vamos voltar lá, então. A gente está indo bem, vai dar tempo da gente acabar com calma, hein? Senador Walter, vamos para o... ali, complementar. Tá vendo, gente? Por isso que eu acho legal, de certa forma, acaba rolando uns spoilers, né? Mas o fato de eu fazer as questões olhando o PDF da aula, mas na verdade o que eu vejo é o PDF e o vídeo, né, que eu gravei, já dá aquela sequência. Vamos lá. Olha, senador, vou ler o enunciado. A técnica de Northern blot utiliza uma sonda nucleotídica marcada para o reconhecimento da presença de um RNA mensageiro, mRNA, específico derivado da transcrição de um gene. mRNA, este purificado, junto com todos os demais tá errado, tá? Com todos os mRNAs extraídos de diferentes tecidos de uma planta, separados por peso molecular em gel de agarose desnaturante, e expressos diferencialmente nos tecidos estudados. Isso seria verdadeiro ou falso, senador? Então, meu grupo marcou verdadeiro, professor. Perfeito. E por que eu me atrapalhei aqui no meio? Porque eu falei aqui, mRNA, porque quando a gente extrai o RNA total, que eu falei para vocês, os 3 tipos que aparecem no gel, e a gente vê que está íntegro o RNA, porque aparecem as 2 bandas de RNA ribossomal. Mas eu coloquei aqui, o RNA mensageiro, que vai ser reconhecido pela sonda, ele é purificado junto com todos os outros RNAs mensageiros dos genes que estão sendo expressos naquele momento, naquela célula, naquele tecido. Tá? No entanto, a sonda me permite investigar apenas um gene, na verdade, um RNA mensageiro que está sendo expresso a partir do gene. Né? E aí a especificidade da sonda. É isso, senador? Exatamente, professor. Eu tinha pensado nisso daqui. Ainda tem informação que fala que tem que ser o gel desnaturante, que é o que você tinha comentado sobre o formol. Isso. Né? E nesse caso aqui, olha, complementando a questão anterior, com a técnica de Northern blot, eu posso, então, investigar, estudar a expressão gênica, tá certo? Aí, pessoal, entra, agora eu vou falar uma coisa que vocês vão dar risada. É o único lugar que eu... tudo bem, é bobagem, mas você sabe que eu sou meio besta. Para mim, é o único lugar que eu admito a nível D.
Tá? Você fala, nossa, gente, a nível de calor, eu estou aqui derretendo hoje. Tudo bem, dá para falar, qualquer coisa. Mas aqui você vai... E aí entra a questão, você fala, está sendo expresso, pode ser proteína, pode ser. Mas aqui, nesse caso, a gente está falando da expressão gênica a nível de transcrição. Tá? E você pode falar da expressão gênica a nível de tradução. Aí eu estou investigando a proteína. Eu estou investigando a expressão gênica a nível de transcrição. Tá? Então, a nível de transcrição, o gene não está sendo expresso, está desligado, não tem nenhuma molécula de RNA mensageiro sendo transcrito. A nível de transcrição, o gene está sendo expresso de uma maneira fraca, ou seja, está produzindo, eu consigo ver lá no Norder, uma banda de hibridização fraquinha que corresponde aos poucos RNAs mensageiros que estão sendo traduzidos ali. Ponto. Obrigado, senador. Vamos lá, senador João, para a questão 16, eu vou ler o enunciado. Para o reconhecimento de uma proteína no extrato celular complexo, submetida a separação por eletroforese SDS-PAGE, podemos usar a técnica de Western blot, com uma sonda molecular correspondendo ao anticorpo capaz de reconhecer especificamente a proteína-alvo. A presença, ausência, o tamanho e a quantidade da proteína de interesse presente no extrato podem ser aferidas por essa técnica bastante utilizada. Sim, o grupo 2 colocou essa afirmação, colocou como verdadeira, esse enunciado. Porque a Western blot é uma sonda que ela é usada... desculpa, professor. Não, vai, você é a sua palavra. Para reconhecimento específico de uma proteína, ou seja, com anticorpo marcado, né? Vai ter um primeiro anticorpo que vai reconhecer essa proteína, e aí um anticorpo secundário vai reconhecer esse primário e vai emitir um sinal, que a gente consegue usar esse sinal para determinar a presença, o tamanho, a integridade, a quantidade dessa proteína. Perfeito. Nessa amostra. Gente, vocês já fizeram imunologia? Não. Ainda não. Não, né? Vão fazer imuno. Quando for fazer imuno, pergunta lá para os professores, quando tiver o Western blot, professora, como que funciona o sistema sanduíche? Por que tem que ter um anticorpo primário e um secundário? Tá? Levem o conhecimento de uma OC para outra, para ir costurando isso. Outra coisa interessante aqui, olha, é que no caso das proteínas, a gente usa muito essa eletroforese, que chama de SDS-PAGE. O PAGE, gente, é eletroforese em poliacrilamida, é polyacrylamide gel electrophoresis. E o SDS, na verdade, é um detergente com carga negativa, no qual a gente coloca as proteínas, tá certo? Que ele, na verdade, ele vai envolver todas as proteínas e todas elas terão a mesma carga negativa. Então, isso significa o quê? Que a hora que eu aplicar um potencial do negativo para o positivo, as proteínas vão migrar no campo elétrico somente pelo peso molecular delas, tá? E nunca pela carga, porque todas vão ter a carga negativa referente ao SDS. É um detalhe da bioquímica, mas eu quis falar aqui agora. Bastante utilizada? Muito utilizada, tá? Na pesquisa, nos laboratórios de análise. Obrigado, senador. Vamos lá, senadora Daniela, estamos indo bem no tempo. A clonagem de um gene num vetor plasmidial capaz de replicar em Escherichia coli facilita a realização da engenharia genética, da engenharia molecular desejada, na construção e confirmação por mapa de restrição e sequenciamento do plasmídio recombinante. Olha, mega spoiler, professor Deus. Então, professor, essa, na verdade, eu fiquei em dúvida, mas eu coloquei na verdadeira. É que, na verdade, a dúvida seria se, como na alternativa fala de clonagem, eu fiquei em dúvida se o processo, de repente, é de subclonagem, né? Só que, para justificar essa alternativa, eu coloquei que, na engenharia, é clonado o gene de interesse em um vetor que replique em bactéria, facilitando a clonagem, checagens para verificar se a construção está correta, fazendo mapa de restrição e sequenciamento. Exatamente. Tá? E a gente pode fazer a ligação com aquela questão da subclonagem. Né? Então, a gente faz a clonagem nesse vetor plasmidial, que é mais fácil de trabalhar em bactéria, sabe? Checar se a construção está correta, fazer os mapas de edição, sequenciar, tá? A ORF está completa,
pronto para expressar, aí a gente faz a subclonagem no vetor que vai para o outro sistema. Tá? Então, complementou aquela questão. Obrigado, senadora. Senador Samuel, eu vou ler agora o 18. Como estratégias de clonagem, você pode utilizar enzimas de restrição que geram extremidades coesivas compatíveis ou que geram extremidades cegas, abruptas, blunt-end, ou ainda executar reparo de pontas do DNA, que é o polishing, nos casos em que enzimas de restrição não oferecem opções desejáveis para a clonagem. Isso seria verdadeiro ou falso, senador? Então, professor, o meu grupo colocou como verdadeiro, porque a gente estava em mente, né, o funcionamento da EcoR1, né, que ela é muito falada lá na bioquímica, né, em várias matérias que tem aqui, e sabendo que a EcoR1 ela faz, né, ela gera uma extremidade abrupta, então assim a gente colocou como verdadeiro, de acordo com o uso da EcoR1. EcoR5, viu? A EcoR5? A EcoR5. A EcoR1, ela gera extremidade coesiva, que a gente usou no Senado molecular. Tá? Mas é um detalhe, isso aí é decoreba, não tem problema. Só se eu olhar EcoR5, R1, isso não tem problema. Mas está verdadeiro, sim. Isso aqui, gente, qual que é o objetivo aqui? Né? Lógico, tem todo um encadeamento aqui, porque você vê um enunciado desse tamanho, aí você lê o enunciado. Poxa vida, está verdadeiro. Então, isso já vem um pacote pronto de informação que você pode conectar com as outras coisas. Tá certo? Ou então, tem aquela informação e tem esse errinho que o professor pôs ali para a gente poder repensar algum conceito. Né? Então, foi bem aquilo que a gente falou mesmo, né? Quando fala que não oferece opções desejáveis de clonagem, porque muitas vezes é isso mesmo, você quer pôr num vetor, mas aí você não tem a enzima que vai facilitar aquilo, e você vai ter que fazer alguma engenharia ali nas extremidades para poder conseguir a clonagem que você deseja. É, de fato, um trabalho de engenheiro genético. Tá? Então, obrigado, senador, por essa contribuição. Senador Rodrigo, vamos para a questão 19. Opa, estamos chegando lá. Eu vou ler o enunciado. Após a clonagem da construção desejada em plasmídio e propagada em E. coli, checada por mapa de restrição e sequenciamento de bases como controle de qualidade da construção, pode-se efetuar a subclonagem no vetor apropriado para a expressão do transgene em células hospedeiras vegetais ou animais para a geração de organismos geneticamente modificados, OGM. Como seria, senador Rodrigo? A gente colocou que ela é verdadeira. Tudo aí, né, assim, certo? Tipo, isolar o DNA, e aí depois vai introduzir ele em um vetor, né? E aí fazendo as checagens certinhos e tal, como, sei lá, usando um mapa de restrição, sequenciamento de DNA, pode efetuar a subclonagem, né? Aí fazer tudo certinho, que a gente colocou verdadeiro. Gente, aqui entrou aquele fator que eu falei para vocês, que era a questão que eu queria ter uma questão para cada grupo, pensando na farmácia do noturno, que tem 23 grupos, tá certo? Então você vê, poxa, de certa forma não, né? É redundante com aquilo que a gente já viu. Eu espero que você esteja aproveitando no sentido de olhar a coisa, olha, isso aqui é mais do mesmo, mais um pouquinho a mais, tá certo? Mas se vocês forem ver, é tudo que a gente já está vendo aí, né? E a hora que chegar lá, falar, por exemplo, de OGMs, que eu vou falar de OGMs mais para frente, aí vocês resgatarem esse conhecimento disso que a gente está vendo aqui. Como uma decoreba? Não, como uma construção de conhecimento, como eu precisei fazer o desenho, e não é que eu precisei porque eu preciso, não, porque assim que eu acredito que a gente solidifica conhecimento, sabe? É desenhando, repensando a coisa, não é, tirando da cartola uma resposta decorada. Obrigado, senador Rodrigo. Vamos agora para a senadora Mariana, questão 20. O reparo de pontas de DNA para clonagem pode ser executado pela atividade 5' para 3' da DNA polimerase, preenchendo as bases complementares da extremidade 3' protuberante, ou pela atividade exonucleolítica 5' para 3' da DNA polimerase, fazendo polishing, quando se trata da extremidade 3' protuberante do DNA a ser clonado. Gente, eu só de ler isso, eu já tive uma vertigem aqui. Tá certo? Por quê, senadora?
Vou te explicar. Sabe como que eu chamo isso? Para mim é o efeito... Eu sempre falo isso na aula presencial e eu faço uma encenação ali na frente. Aqui eu estou um pouco restrito, mas eu falo que é o efeito metrô na Avenida Paulista. Sabe? Aquela coisa, você está... eu estou aqui na Consolação, lá na Rua Augusta, e eu quero ir até o Shopping Paulista. Tá certo? Então eu sei que ele vai aqui, eu peguei o metrô ali do lado do Conjunto Nacional, do lado direito, indo para lá, tá certo? E aí, bom, eu vou chegar lá e eu vou descer do lado esquerdo, que o shopping é do lado esquerdo. Facílimo. Eu sou uma pessoa orientada, tá certo? E pego o metrô, e quando ele está indo, eu sei, eu falo, ó, beleza, ó, do lado de cá está o Ibirapuera, do lado de cá está o centro. Ok, eu tenho senso de direção. Desci do metrô, gente, andei, virei uma escada, subi uma escada, eu já não sei mais onde eu estou. Tá certo? Eu queria, se alguém tem essa sensação, Avenida Paulista, me fala, porque eu não tenho senso de direção que me permita fazer uma curva de 90 graus e continuar sabendo, me orientando perfeitamente onde eu estou. Tá certo? Eu tenho que parar, olhar. Ah, peraí, mas qual que é? Ah, tá, Brigadeiro tá para cá, então eu vou descer para o outro lado de lá. Eu preciso me orientar, é por isso que eu faço o desenhinho. Tá certo? Então, nessa questão aqui, é uma daquelas que eu vou fazer o desenho aqui para vocês. Tá certo? Para nós. Tá? Então, eu tenho aqui... Gente, o problema do professor é não saber desenhar. Gente, tem alunos da biologia, que fizeram biologia com a gente na Unifesp, que são professores famosos. Tem uma aluna que ela faz umas lousas. Eu falo, gente, eu vou ter que nascer 3 vezes, 10 vezes para conseguir fazer um desenho daquele. Enche o professor de orgulho, mas eu mesmo, terrível. Vamos ver aqui, ó. 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Eu vou fazer o seguinte, senadora Mariana, é você que está nessa questão, não é? Oi, prof. A Mari caiu, que a bateria do computador dela acabou, mas eu sou do grupo dela e eu vou responder. Tá. Você me ajuda, então? Olha, gente, peraí, eu só vou fechar ali o meu blackout. Eu pus blackout aqui na minha janela, vocês vão ver que lindo. Eu deixei aberto hoje para não morrer sufocado. Mas eu vou fechar. Olha o que chique que fica, gente. Vocês acham que o professor não faz as coisas? Aqui, ó. Luzes, câmera, ação. Agora já melhorou. Acabou com aquele brilho lá de trás. Senadora, me ajuda. Vamos ler a questão e a gente vai vendo aqui o que acontece. Tá, beleza. Eu vou ler a questão aqui. Calma aí. O reparo de pontas de DNA para clonagem pode ser executado pela atividade 5' para 3' da DNA polimerase, preenchendo as bases complementares. Para aí. Então, aqui, ó, as bases complementares estão na fita de baixo, correto? Onde está a simples fita. Você pode ler de novo essa questão do 5', 3'? Calma aí. O reparo de pontas pode ser executado na atividade 5' para 3', preenchendo as bases complementares da extremidade 3' protuberante. Então, ele veio e preencheu aqui, é isso? De 5' para 3'? Isso, na extremidade 3' protuberante. Era 3' protuberante a extremidade? Simples fita? Acho que sim, tá na questão. Não, na questão tudo bem, mas lembra que o professor é maldoso. Ele põe uma casquinha de banana ali. Tá? Então, eu vou preencher desse lado, porque não é só desse lado que eu consigo preencher, de 5' para 3'. Daqui para cá ele não vai, de 3' para 5'. É só daqui para cá, não é? Isso. Então, leia de novo, por favor. Ó, então, eu tenho aqui, ó, extremidade 3' protuberante, e aqui é 5' protuberante, tudo bem? Certo. Leia de novo, por favor, senadora. O reparo de pontas de DNA para clonagem pode ser executado pela atividade 5' para 3' da DNA polimerase, preenchendo as bases complementares da extremidade 3' protuberante. E aí, é verdadeiro ou falso isso? A gente colocou verdadeiro porque tá
preenchendo da extremidade 3 linha protuberante. Perfeito. Então, a gente Essa colocou... 3 linha protuberante aqui. Calma aí. Deixa eu olhar. Tá? Porque se aqui é de 5 linhas para 3 linhas, eu estou preenchendo, aqui embaixo é complementar, 3 linhas, 5 linhas. Então, essa extremidade é o quê? É 3 linhas, 5 linhas protuberante. Vou voltar aqui, ó. A de baixo é a 5 linha protuberante, né? 5 linhas protuberante. E você falou que eu posso preencher de 5 linhas para 3 linhas as fitas, o complementar aqui da fita dispareada. Então, onde que está o erro aí no enunciado? De Como que você completar viu as certo? frases. Tinha que ser... Tinha que cortar, no caso, né? Não, que não vai cortar nada, só vai preencher. Vamos, lê de novo, por favor. Vamos lá. É assim que a gente chega a construir o conhecimento, gente. Vamos ver. O reparo de pontas de DNA para clonagem pode ser Vamos reparar essa executado ponta. pela atividade 5 linha para 3 linha da DNA polimerase, preenchendo as bases complementares da extremidade 3 linha protuberante. Só que ele não preencheu as bases complementares da extremidade 5 linha protuberante? Ah, sim. Sim, seria Tá, então, 5 linhas. aí, viu, senadora, é um pelinho que a gente põe aí, tá? Mas para quê? Para que a gente faça o desenho. Porque esse, para mim, é o efeito Avenida Paulista. Eu não quero, de repente, eu vou ter que imaginar aqui, porque isso induz a gente a erro. Continua, vamos ver agora se o resto do enunciado tem. Esse aqui é um primeiro erro que a gente detectou no enunciado. Vamos lá, o que mais? Aí, depois continua assim. Ou pela atividade exonucleotílica 3 linha para 5 linha da DNA polimerase polishing, quando se trata de extremidade 3 linha protuberante no DNA a ser clonado. Essa parte do enunciado está correto? Calma aí que eu tô... Olha a extremidade 3 linhas aqui, ó. Certo, calma aí. Eu não consigo preencher porque a enzima não vai de 3 linhas para 5 linhas. Então, essa parte estaria Como que eu certo posso reparar essa ponta? quando tá 3 linha protuberante, porque tem que fazer o... calma aí. Aparar, não, pera. Aparar o polish. Isso. Gente, vamos falar, tem que lixar a unha. Sabe aquela coisa? Fala, sabe? Lixar a unha. O que é lixar a unha, gente? Tirar aqueles fiapinhos que sobram aqui, simplifica. Então, olha só, a primeira parte do enunciado estava errado, porque, na verdade, é a extremidade 3 linhas. E aqui, quando é a extremidade 5 linha protuberante, tem a remoção, para que eu possa aparar. E aqui, ó, 5 linha, 3 linha, as duas extremidades estão blunt end. Gente, e isso, você coloca, mas puxa vida, né? Gente, é o efeito Avenida Paulista. Você desce ali, você tem que olhar aonde que está o Ibirapuera, para que lado que está o centro de São Paulo, tá certo? E nesse caso aqui, é uma questão que o objetivo aqui é que vocês façam esse desenhinho, você entende? Ou, eventualmente, voltem, quem está seguindo aí no PDF da aula, tem lá o desenho bonitinho. Aí você fala, tudo bem, professor, mas, gente, isso é muito importante, porque é muito utilizado isso, por exemplo, para fazer o sequenciamento genômico do vírus, das variantes, tá certo? Se você vai fazer uma biblioteca do genoma do vírus, para poder fazer o sequenciamento, você tem que fazer o reparo de pontas para poder funcionar a tecnologia, tá certo? Então, mais do que um detalhe que apara, que não sei o quê, primeiro, não é decoreba, é saber o 5 linha, 3 linha, saber olhar as placas. Gente, deixa eu ver se alguém pôs aqui. Alguém fica, às vezes, meio perdido quando está na Avenida Paulista e sobe a escada e já não sabe para que lado você vai, porque lá só tem 2 lados, né? Você fala, é simples, eu virei para cá, mas eu virei para cá, virei para lá, já não sei onde eu estou. Tudo bem, pessoal? Então, olha, deu o tempo aqui do nosso tempo. Eu queria saber se vocês querem terminar ou se a gente termina na próxima, porque aqui está faltando 2 questões.
Coloquem aí para mim, por favor, porque aqui vocês... Eu preciso Vamos terminar. Então, vamos lá, gente. Vamos mandar brasa. Gente, eu parei porque eu espero que seja útil. Se vocês chegarem para mim e falar, professor, olha, não foi útil, mas o objetivo é isso. Então, vamos lá. Agora a senadora Mariana, agora, senadora Mariana. 7 artigos dos docentes da Unifesp utilizando clonagem. 7 artigos dos docentes utilizam clonagem. Selecione 3 e diga com que propósito a clonagem foi utilizada nesses artigos. Deu para fazer essa, senadora? Tranquilo? Ou... Oi, professor, sou eu, é a Marília. Marília, desculpa. Então, eu quero que fale o nome do artigo inteiro? Pode ser. Ou você falava assim, usou para isso, isso e isso, só para a gente ver para que a gente usa clonagem. Então, o primeiro artigo que eu peguei foi o título dele. A indução de oxidantes distingue a suscetibilidade do câncer da próstata em linhas celulares para a transferência do gene P53, mediada por um vetor adenovírus melhorado. Então, esse artigo ele vai trabalhar a terapia gênica, né? Ele vai fazer a clonagem desse gene P53 para fazer uma autorregulação, e aí essa autorregulação vai atuar, para poder matar essas células, né? Seja por apoptose, o que mais? Ok? Ele é a mesma questão da morte celular do câncer, já que elas perderam essa... Nesse caso aí, então, a clonagem, né, desse gene que regula aí o câncer, né? Olha, uma coisa importante, né, em termos de aplicação aí da pesquisa. O outro artigo... Tem mais algum? Oi? Pode falar. Tá. O outro artigo, o nome é Funções Biológicas Relacionadas à Autofagia. A autofagia, proteínas ATG4 e ATG8 em criptococos neoformes. Aqui, ele vai trabalhar a clonagem da proteína ATG4 e ATG8 para fazer uma análise complementar da sua função proteica, né, em outras proteínas que são homólogas. Papel na redução e impacto de cepas mutantes em respostas às condições de mutagenidade. Perfeito. Eu vou comentar depois. Tem mais algum, senadora? Eu esqueci de pegar o nome. Esse daqui vai trabalhar interação do patógeno hospedeiro, que é o crampo crítico. Ele vai isolar o gene XCC, causador do crampo, né, a fim de fazer uma análise genômica comparativa de mutação desse gene. E também ele vai fazer sequenciamento e vai comparar com uma outra, né? Beleza. Esse, no caso, é meu, tá? Então, você vê, gente, utilizou, no caso, as clonagens, para um estudo de câncer, tá certo? E para 2 estudos de interação patógeno-hospedeiro. Olha que coisa importante. Inclusive, a clonagem servindo para você poder fazer mutação no gene para estudar o fenótipo. Gente, vamos passar para a última. Obrigado, viu, senadora Marília? E vai ser, então, o senador Walter, a última. O termo clonagem, embora envolva diversas metodologias de biologia molecular, é um termo conhecido pela população em geral, mesmo para quem não estudou os fundamentos da biomol. Isso é verdadeiro ou falso? Professor, o meu grupo a gente marcou verdadeiro. Tá até reprisando a novela O Clone agora, né? Todo mundo sabe que é um clone. Senado molecular. Pergunte a 3 pessoas de idades e formações distintas e relate as respostas no Senado. Vocês chegaram a fazer isso, senador? Só para a gente terminar? Mais ou menos. Eu não consegui perguntar para ninguém mais jovem. Eu consegui perguntar para os meus pais, que eles falaram sobre a novela mesmo. Legal. O meu irmão, ele tem na faixa dos 30 anos, então ele lembrou da ovelha Dolly, né? Que foi o primeiro clone.
E eu queria ter Legal. perguntado para alguém mais jovem para ver o que que tinha, só que não teve ninguém, não tive a possibilidade. Tá ótimo. Gente, eu vou parar de gravar, acho que estourou um pouquinho do tempo, vocês me perdoem, e a gente faz um comentáriozinho a mais. Tá? Porque aqui, interrompi a gravação.